Fala galera, começando mais um Ice Talks e hoje um episódio especial, hein? Eu sou o Daniel Pedroso. Eu sou Gabriel Bonora. E é com muito prazer, Gá, que hoje nós recebemos esse convidado. Só convidado de... Nossa, Não, nome a forte, programação assim, né? tá bem bacana. E esse convidado, antes da gente apresentar ele, Dani, eu vou... Fica em paz, eu vou deixar você apresentar ele. Eu sei que você quer. Ele é uma pessoa muito especial pra mim, muito mais do que somente um pastor, né? Mas você já tá lendo o nome, eu sei disso, mas a gente vai fazer um suspense, porque antes eu preciso falar pra você sobre a nossa programação. Eu gostaria de fazer um convite para você nos visitar. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos aqui a nossa EBD. E às 10 horas nós temos o nosso culto da família. Então é realmente uma manhã para a família toda. Sim. Até tá aparecendo aqui, vocês vão ver daqui a pouco na TV. Família Ice, uma família para pertencer, tá bom? Então nós fazemos esse convite para você. Além disso, nós temos culto todas as quintas, às 8 horas. Grupo de jovens todos os sábados, às 6. E nós temos aqui diversas outras programações. Mais para frente, aí, ao longo do episódio, a gente vai, tenho certeza, conversar muito sobre elas. Dani, nosso convidado, ele é pastor. E eu sei que você tem essa admiração por ele, então eu vou deixar você fazer a apresentação. Cara, pra mim faltam até palavras, o prazer enorme que temos hoje de receber o grande pastor Heraldo, ele que é um dos ícones aqui da Ice, Aí, um dos pastor pastores, Heraldo. pastor Heraldo. Tudo Muito bem? obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pastor, em participar. Peraí, vamos lembrar, ele falou quantos anos, pastor? 20 Eu fui separado em 2002. 23 anos, 23 anos. pastor. Mais de 30 como líder de jovens. Nossa, Vamos ter pouco assunto aqui tem hoje, bastante né? história hoje pra gente E abordar. Tem. meu sogro, a responsabilidade aumenta assim. Cara, imagina lá em eu aqui, pra quem tá de casa acompanhando, o Gá, genro dele, eu um grande admirador. Hoje eu tenho certeza que vai render bastante esse papo e vai ser bem bacana o pessoal que tá Já em casa começou, acompanhando. a gente já começou sincronizado, que sem combinar, os três vieram de azul. Exatamente, o mesmo E espírito. mesma sintonia. Então vamos lá, Dani. Olha, hoje a gente tem uma novidade também. Vocês mandaram muitas perguntas pra gente fazer aqui pro pastor Heraldo. Então tem as perguntas que a gente separou Exato. e tem algumas perguntas especiais do público que a gente vai fazendo aí ao longo do episódio. E lembrando pro pessoal de casa que esse episódio também, depois se o pessoal quiser deixar sugestão, quiser deixar comentários, a certeza. gente vai estar lendo, vai estar acompanhando, pra estar trazendo uma maior versatilidade certeza. pros próximos episódios. Sem mais delongas, pastor Vamos deixar ele Heraldo. se apresentar? Vamos deixar o pastor Heraldo se apresentar. Vamos lá, boa noite, você que está em casa aí nos acompanhando, é um grande prazer estar participando, quero parabenizar aqui a equipe, não só aqui, mas nos bastidores, é uma equipe tremenda, 100%, estamos de parabéns. Bom, me chamo Heraldo Galvão, sou pastor há 23 anos, me converti em 1991, me batizei no dia 14 de julho de 1991, a minha trajetória ela foi assim, um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Uhum. Eu era um jovem normal, comum, como qualquer jovem, né? Tinha as minhas situações e tudo mais. E em março eu recebi um convite de um amigo, que era amigo nosso, né? E fui até uma igreja, a Igreja Unida do Parque Sevilha. E eu fui ainda bem desconfiado, fui para conhecer os jovens de lá, porque o convite me foi feito para isso, né? Vamos lá conhecer minha galera, meu pessoal e tudo mais. E eu fui, gostei bastante. E em março eu comecei para a igreja, em julho me batizei. E em dezembro do mesmo ano eu já assumi a liderança dos jovens da Foi bem igreja. rápido Muito o processo rápido, do hein? pastor. E entrando nessa questão da sua conversão, pastor Heraldo, como que foi esse processo? Você era católico? Seus pais frequentavam a igreja? Como que funcionava isso? Ou você, tipo, nasceu num berço cristão e só foi ter um encontro verdadeiro com Jesus nessa época? Eu era católico, um católico praticante, né? Mas praticava na igreja, mas na verdade eram só mais rituais, né? Que a gente Uhum. praticava. E eu fui vítima de uma obra de macumbaria Meu Deus. nesse percurso, né? E aí eu fui conhecer realmente o Evangelho de Cristo. Aí depois de um tempo acabei indo para a igreja recebendo um convite, mas eu já tinha passado por essa experiência ruim. E depois eu fui caminhando e, como eu estava te falando, em dezembro do mesmo ano eu já estava liderando os jovens e comecei a pregar na igreja em janeiro do ano seguinte. Ou seja, em 8, 9 meses mais ou menos de convertido, eu estava pregando na igreja, porque Deus já tinha um chamado. E antes mesmo
de eu assumir a liderança dos jovens, Deus já havia usado muitas pessoas para dizer que me usaria na palavra. Então, quando eu fui chamado para isso, aí eu me entreguei mesmo, né? Sabendo que Deus faria algo de diferente na minha vida. E isso me chama muita atenção, Gá, porque se a gente fala a respeito de chamado, muitas pessoas que poderiam estar até mesmo na igreja que o pastor se converteu, falam, poxa, mas ele acabou de chegar na igreja 9 meses e ele já está exercendo um papel de liderança, já está na frente do ministério. Muitas pessoas poderiam nem concordar com isso, Exato. né? Tipo, que bagagem ele carrega pra, Sim. com 6 meses... Não, quantos meses? Eram 9 meses, 9 né? meses? Imagina a pressão. Pastor, como é que você lidou com tudo isso, esse processo? Conversão, depois logo em seguida assumindo a liderança. Na verdade, quando o pastor, na época, me chama para liderar os jovens, eu mesmo lancei isso para ele, joguei a responsabilidade para ele. Falei, pastor, eu estou chegando na igreja, conheço pouco de Bíblia, tem muitos jovens aqui, mais velhos do que eu, mais experientes, mais bagagens e tal, e ele disse, olha, eu sei de tudo isso, mas Deus me mostrou você. E aí quando eu me converti, eu já tive um entendimento muito grande da palavra, de como o evangelho, ele era libertador e como ele regia a nossa vida, né? E aí eu disse para ele, se Deus mostrou para você, vai ter que mostrar para mim também. Foi ousado. Eu falei assim para ele, pastor, eu quero uma semana para eu orar a Deus e trazer a resposta no próximo domingo. E aí aconteceu, nessa semana, Deus confirmou assim, diversas, só faltou aparecer, sabe, numa sarça ardente para falar para mim, né, que era... Aí eu aceitei com toda a confiança, com toda a força. E aí a primeira pergunta que ele disse foi o seguinte, no culto dos jovens, que era o mês seguinte, seguinte, né? Quem vai vir pregar? Eu falei, eu. Aí ele olhou para mim e falou, você vai pregar? Eu falei, vou. Eu falei, se Deus mostrou para o senhor e mostrou para mim que eu vou ser líder dos jovens, eu tenho que assumir isso. E lá era costume, todo terceiro domingo, o líder da mocidade, né, que chamava-se na época mocidade, que era bem antigo, né? Hoje é mais atualzinho, né? Esses jovens... Hoje tem uns nomes diferentes, descontraído. Sala 7 e tal, né? Mas na época era mocidade, né, e tal. E eu falei, se eu vou assumir esse cargo, eu tenho que assumir já por inteiro. E aí no terceiro domingo de janeiro eu preguei uma mensagem, lembro a mensagem, lembro o texto, lembro como foi, muitas imperfeições, muitos erros, muitas inseguranças, mas eu fui firme, né? Se Deus tem um chamado, se Ele chama, Ele capacita. E eu fui nessa força. E nesse período, que desde a sua conversão até você assumir os jovens, você mesmo comentou que foi tudo muito intenso. Você teve alguma experiência que marcou esse período antes de você assumir um cargo dentro da igreja? Porque depois que você assumiu também, tenho certeza que foi tudo muito rápido, sim, subindo de cargos, que levou até o senhor se tornar pastor, né? Na verdade, assim, tudo na minha vida foi muito rápido, muito. A minha ida à igreja, a minha conversão, minha permanência, meu entendimento, o meu chamado. Então, nesse decorrer, eu comecei a ter experiências. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria muito pregar com ousadia. Eu falei, se eu vou pregar, eu quero pregar dessa maneira. Eu não quero pregar... Porque lá, para mim, nessa igreja, foi uma grande escola. Foi uma têmpera, né? Ali eu fui formado mesmo na forja. Então eu via algumas coisas que eu olhava e falava, poxa, isso eu quero para mim como modelo. Outras eu dizia, não, isso aí eu não quero como modelo. E ali eu fui aprendendo. Foi um lugar que eu aprendi muito. Aprendi muito com as pessoas, com os problemas também. Mas tinha muitas pessoas de Deus que me apoiaram. Então ali foi realmente a minha primeira escola, meu primeiro contato com a palavra de Deus. E eu tive muitas experiências, e se a gente for contar aqui, acho que não vai ter tempo, não. Teve alguma marcante que o senhor lembra desse período? Teve uma que eu queria chegar na igreja esse dia para contar o testemunho. Foi numa terça-feira, me lembro direitinho, porque lá o culto era de terça-feira também. Uhum. E tinha um cliente meu, um casal, e ele era um cliente bem, bem obeso, né? O senhor Lorival, lembra até o nome dele. E a esposa dele também uma senhora já. E ela ligou na farmácia nesse dia dizendo o seguinte, ela ligou chorando, desesperada, pelo amor de Deus, chama o seu Walter, que era meu pai, né? Que estava mais tempo lá, né? Eu era um pouco mais jovem, eu tinha 21 anos de idade na época, né? Então chama o seu Walter para ele vir aqui, e a gente guardava o carro na garagem embaixo da farmácia, né? Então tinha que sair, dar a volta no quarteirão. E aí o meu pai falou assim, pega o carro para mim que eu vou lá.
E foi uma coisa interessante, porque o meu pai não era evangélico, ele sempre foi católico, né? No final da vida dele, ele se converteu, se batizou. Mas eu fui aquele dia, quando eu chego na garagem para pegar o carro, o Espírito Santo falou ao meu coração assim, mas ele falou: vai você, porque você tem algo a levar para ele que o seu pai não tem. Não. E aí eu obedeci, né? Foi uma das primeiras vezes que eu tive uma experiência muito marcante. Peguei o carro, fui até lá. Quando eu chego na casa da cliente, ela já sai no portão chorando, desesperada. Jogou um molho de chaves enorme, tinha acho que umas 30 chaves, Nossa. assim, pelo menos para eu achar, para abrir o portão. Ela não conseguia, ela estava em estado de choque. E ela disse: ele tá morrendo, meu marido tá morrendo. Meu Deus. E aí quando eu entro na casa, o quarto da casa era em cima e a escadinha era uma escadinha estreitíssima. Na época eu era bem mais magrinho, né? Então eu subi tranquilo, mas eu subi imaginando como eu vou descer esse homem para baixo, para, sei lá, para socorrê-lo, eu falei, não tem como. Quando eu subo aquela escadinha estreita, eu entro no quarto, eu vejo uma cena assim bem aterrorizante. Ele estava totalmente asfixiado, ele sentado, ele estava roxo mesmo, assim, absurdo. E ele estava assim, com os olhos bem assim, projetados para fora, todo vermelho. E ele estava tendo uma parada respiratória. Meu Deus. Quando eu entro naquele lugar, eu falo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí a primeira coisa que eu fiz, porque eu sempre fui muito elegante na questão do evangelho, a gente tem que respeitar as diferenças, as diferenças de fé e tudo mais, né? E eu falei, dona Cida, a senhora me permite fazer uma oração? Ela, claro, no desespero, né? Ela topou prontamente, e eu, com pouca experiência, um novo convertido, mas eu cheio de vontade de servir a Deus, eu falei, Deus, me ajuda. Eu pus a mão na cabeça dele assim, com palavras bem simples. Eu falei, Senhor, mostra o teu poder. Cura esse homem agora. Quando eu terminei a oração, ele destravou e ele começou a falar, e ele começou a voltar, e a mulher chorava, e ele, sem entender o que estava acontecendo, e ela me agradeceu. Eu falei, não me agradece. Falei, eu vim aqui porque Deus me mandou vir aqui e fiz essa oração com fé. Glória Falei, a Deus. eu não tenho nada para testemunho, dar, não tenho nada para dar. Falei, mas e aí eu saí de lá assim, o meu coração ardendo, né? Eu queria ir para a igreja na terça-feira, queria contar. Chego lá, pedi oportunidade, preciso contar um testemunho, né? Jovem, cheio de força, né? Sem muitos modos ainda, né? Da igreja. E eu fui, mas quando eu peguei o microfone para falar esse testemunho, a igreja caiu em prantos, assim, Deus se manifestou assim de uma forma, uma coisa linda. Parece que eu tô vendo a cena. E eu, aquela vontade de servir, mas eu sempre dei glória ao Senhor, né? Por mais que a gente possa ser usado por Deus em ministérios, eu sempre dei a glória para Deus e sempre pretendo permanecer assim, né? Para que isso não entre no nosso coração, porque a gente acha que a gente faz alguma coisa e a gente é especial. Não somos especiais nada. A gente tá aqui como um instrumento. Nossa, imagina ter uma experiência dessa com pouco tempo de conversão. Meses. Você já consegue enxergar muito do propósito que Deus tinha e continua tendo através da vida dele, né? E isso que me chama muita atenção, que como ele mencionou, ele era um novo convertido, tava na sede daquele primeiro amor, aquela vontade excessiva de fazer, de executar. E pastor, até uma dica, como o senhor trabalhou muitos anos com jovens, que eu gostaria de perguntar para o senhor, é a respeito disso. Como você saber ponderar, ter esse discernimento entre uma vontade excessiva, por exemplo, ele sempre teve essa elegância para não escandalizar a fé, respeitar a fé de outras pessoas, mas sem deixar de exercer o seu papel como cristão? Então, eu penso assim, Daniel, que a palavra de Deus ela é um guia perfeito. À medida que você vai entendendo, lendo, meditando na palavra, isso vai trazendo entendimento para você. E o seu comportamento vai sendo moldado pela palavra. Então, como eu usei esse termo elegância, isso aí nada mais do que a ação da palavra de Deus na vida de um ser humano. Então, tudo isso vai fazendo com que você tenha experiências, né, e o trato com cada um deles, para cada situação, para cada jovem, para cada oportunidade que Deus te dá. Naquele momento, Deus vai te dirigindo, essa é a palavra certa, Ele vai te dirigindo para que você possa ser um instrumento na vida de cada um, sem escandalizar, claro, né? Mas sempre com fé. Eu acho que a fé é uma coisa meio louca, uma coisa meio inexplicável, mas a fé, na minha opinião, ela tem que ter razão, tem que ter fundamento.
Então toda fé tem que ter fundamento. Não, eu chego aqui, amanhã eu quero comprar todas as propriedades aqui da Vila Alpina. Não tem nexo, é uma fé infundada. Então não é esse tipo de fé que eu creio. Amém. Amém. Bom, eu tenho mais uma pergunta, então. O senhor contou aqui a respeito... Não, senhor não, né? Por favor, né? É Gabriel. a formalidade. Gabriel, aqui não, né? Eu não vou falar Aqui sogrando. Que estranho para você, o senhor, pastor. Então vamos lá, Heraldo. Pastor. Vamos falar pastor, então. Você, então, falou que você era da Igreja Unida. Isso, me converti lá. E hoje você é pastor da Igreja Cristã Evangélica. Então, como foi chegar aqui, a sua chegada na Igreja Cristã Evangélica? Como que você veio parar aqui? Eu acredito que Deus me trouxe para um oásis. Eu falo para as pessoas, eu tenho muitos amigos de muitas igrejas, muitas denominações, e eu falo com muito orgulho, a Igreja Cristã Evangélica ela é diferenciada. Porque aqui não tem vaidade, não tem competição, aqui tem pessoas que querem servir. Quando eu chego aqui, que eu já tinha um princípio, vamos dizer assim, que eu vim para cá, eu tinha 3 anos e pouco já de experiência, já com jovens e tudo mais. Quando eu vim para cá, eu vim para aprender. Eu vim para aprender e falei, Senhor, o que eu souber, o que eu aprendi já nesses 3 anos e pouco, eu quero também reproduzir para onde eu estiver e quero ser bênção, né? Mas aqui eu muito mais aprendi do que eu ensinei. Amém. E como foi essa chegada aqui? Como foi a história? O pessoal aqui, ó, vocês que mandaram as perguntas, eles falaram assim, ó, você tem uma missão, arrancar as histórias do pastor Heraldo. A gente quer ouvir o como ele chegou, como ele virou pastor, enfim. A gente tem um longo bate-papo aí pela frente, então a gente vai jogar a palavra para o senhor. Para você, pastor. Pastor. A gente tem que quebrar aqui a formalidade. Então, eu vim para cá, não tenho dúvida que foi pela direção de Deus, porque eu orei muito, né? Sair de uma igreja e migrar para outra tem que ter propósito, Sim. Né? Não é, tô insatisfeito aqui, vou para lá, tô aqui. Não é isso, nada disso. Eu acho que a gente tem que estar plantado num lugar, produzir fruto, criar raiz, e aí quando Deus determinar que você saia na direção dele, você vai fincar raiz em outro lugar, como aconteceu comigo. Mas eu vim para cá porque toda segunda-feira nós íamos na casa do presbítero, fazíamos oração com os jovens e tudo mais. E aí naquela segunda-feira eu cheguei lá na casa dele, na época era o presbítero Pérez, mas hoje ele é pastor Pérez. Quando eu chego lá na segunda-feira, ele falou, hoje nós não vamos orar aqui, nós vamos orar na casa de uma irmã aqui no Jardim Avelino, que faz parte de uma outra igreja. Eu falei, eu não vou não tô nem vestido adequadamente, eu tinha chegado do trabalho, né? Ele falou, não, vamos. Eu falei, tá bom, vamos, né? Quando eu chego lá, é o culto no lar da Igreja Cristã Evangélica. Meu sogro não estava presente, pastor Décio, mas estava a minha sogra, a irmã Helenir. Estavam muitos irmãos que estão aqui até hoje, outros já faleceram, né, pastor, que faleceu também. E aí o que acontece? Quando nós estávamos nessa vibe, vamos dizer assim, de orar e tudo mais, eu tinha visto, isso são muitas histórias, mas no comecinho da minha conversão eu tinha ido em muitas igrejas, muitos movimentos, isso eu aconselho você que está me ouvindo aí, ó, cuidado, esse pular de galho em galho, isso é um perigo. Mas eu ia porque tinha sede. Então eu ia em vigílias, eu ia em monte, eu ia em igreja A, B, C, D, E, vigílias de tudo quanto é tipo. Isso no começo começou a fazer uma confusão na minha mente. Tomava água de várias fontes. Meu Deus, agora posso pular, não posso? Posso me jogar no chão, não posso? Então eu fiquei muito confuso nessa situação. Mas, então eu tinha muitas dúvidas a respeito de profecias. Eu já comecei a não crer em muitas coisas, e isso foi até bom, porque aquela inocência que tudo é de Deus, né? Sim, é perigoso. E aí vai criando maturidade, entendimento da palavra, a gente vai mudando a nossa maneira de pensar. E nesse culto, houve uma pessoa que começou a profetizar, começou a trazer uma profecia, e eu disse, Senhor, eu não quero mais esse tipo de coisa, eu já estava meio enjoado dessas questões, né? E eu falei, se é o Senhor que está usando essa mulher, que era minha sogra, minha futura sogra, se é o Senhor que está usando ela, o Senhor vai usar ela para falar comigo. Mas eu acabei de orar em pensamento, ela veio até mim e falou, jovem, Deus tem algo para falar para você. E me entregou um recado de Deus. Eu falei, então essa mulher é de Deus, né? Já confirmou na mesma hora. Aí, e nesse meio tempo, eu namorava uma moça na igreja e
eu falei, e aí nós íamos ter um encontro de jovens, né? A gente chamava de congresso, né? Aniversário dos jovens. E eu disse para ela, falei, eu queria convidar os jovens aqui para estar conosco lá, porque eu já era líder dos jovens. Eu falei, quem é a líder? Ela falou assim, a minha filha. Eu falei, então ela pode passar o telefone dela? Ela falou, não, ela está aqui, eu não tinha visto. Durante todo o culto, eu não tinha percebido a Kelly. Quando ele viu, foi aquela cena de cinema, assim, que ela vira com parou, os cabelos. Escuta, Começa a tocar aquela musiquinha. Bom, isso aí, então acho que eu não vou mais contar, não. Vou ficar para o próximo episódio. Não. Só do pastor começar a introduzir é como se eu já conseguisse visualizar. Você vê a cena, eu tô lá nessa cena. Aí imagina, né? Aí ela falou assim, espera um pouquinho que eu vou chamá-la. E ela chamou, eu não estava com a minha namorada aquele dia. E ela veio... namorava? Eu namorava na época. Quando a Kelly veio, é incrível, mas uma coisa incrível. Quando eu olhei pra Kelly, ela tem os olhos verdes, né? Bonitos. Quando eu olhei para aqueles olhos verdes, bateu algo no meu coração. E eu conversei com ela, falei, a gente chama os jovens e tal. Eu peguei e fui para casa. Eu fui para casa naquele dia. Naquele dia, eu cheguei em casa, tomei um banho, dobrei meu joelho e fui orar. Falei, Senhor, eu senti algo por essa moça. Eu namoro. Não tá correto. Eu não sei se essa moça é noiva, se ela é casada, se ela é solteira, eu não sei. Mas eu senti algo por ela. E sabe qual foi a minha oração? Aprendam aí que oração tem poder. Anota essa aí, que essa aí vai ser importante. Oração tem poder. Eu orei assim, de joelhos, olhei. Falei, Senhor, se essa moça for a minha preparada, todos os impedimentos vão ser tirados, as barreiras vão ser tiradas. Bom, essa foi a minha oração. Aí, no culto que eles foram na igreja, os jovens, ela me apresentou o namorado dela, eu apresentei a minha namorada para ela. Só que eu apresentei assim como um protocolo só, porque eu sabia que algo ia acontecer. Passou algum tempo, aí nós começamos a ter um convívio entre igrejas. Conheci o pastor Décio, fui pregar na igreja que é evangélica, lá no 245 ainda, o templo chão batido e vermelho, aquelas lâmpadas de mercúrio. Ice Raiz. Ice Raiz mesmo, eu conheci, tive o prazer de conhecer a Ice. E fusão desde aquela época. Então você, jovem que tá aí, ó, aproveite as oportunidades da fusão. Já de gerações as fusões aqui na Ice. Eu fui convidado, né? E eu me lembro, eu até brinco muito com os obreiros, né? Os irmãos vão até dar risada quando eu falar. E eu preguei sobre o Zaqueu. Porque eu brinco muito, né? Poxa, eu falo com os obreiros, gente, vai ficar falando sobre Zaqueu, que todo mundo já conhece, que ele desceu da árvore, que tal. E eu preguei sobre Zaqueu e me lembro até o tema, foi crente de pequena estatura. E eu preguei essa mensagem. E foi um culto tão abençoado que depois os jovens levaram essa informação para o pastor me chamou para me parabenizar, falou, olha, eu tenho, né, um orgulho de que você foi representar a Igreja Unida lá na Igreja Cristã Evangélica, sei que falaram que foi uma mensagem muito bacana, e eu fiquei muito feliz com isso. Mas, depois aí tem muita história. Vamos lá, senão a gente vai se prolongar. Eu tô quase imaginando a história, eu tô pensando aqui. Não. Vamos falar que eu sou puxa-saco agora, mas pode falar, depois vocês deixam nos comentários, vamos falar. Pastor Heraldo, pregador do evangelho, e as mensagens do pastor Heraldo são sensacionais. É igual aquela série que você ama e que a cada episódio lança um episódio melhor. São as pregações do pastor Heraldo. Olha, não fica jogando responsabilidade, não. Mas é verdade. Se você quiser ter a oportunidade, vem aqui na Igreja Cristã Evangélica que você vai presenciar uma das mensagens incríveis, obviamente inspiradas pelo Espírito Santo, pastor Heraldo, mas é fantástico. Aí eu tô imaginando, Gá, pastor Heraldo, com toda a eloquência, aquele charme que ele tem boa pinta, ali eu já tenho certeza que o céu começou a trabalhar em favor dele pra ganhar a Kelly. Não, ó, você tá ouvindo o barulhinho da pipoca estourando? Eu preciso saber o desfecho dessa história. Não dá pra finalizar assim, não. E se eu for falar dessa história aí, a gente vai ficar... Vamos lá, tem tempo. Esses episódios aqui, né, desse começo do podcast, nós estamos trazendo esses convidados especiais e realmente deixando o convidado à vontade. O tempo é todo seu. Então, quando eu fiz essa oração, Deus ouviu. Pode ter certeza, Deus ouviu. E eu já estava numa crise no meu namoro, não tinha mais sentimentos pela moça, porque ela tinha um desejo espiritual bem diferente do que o meu. Eu era ardentemente, queria estar na presença de Deus. E quando eu percebi isso, eu já tinha começado a orar. Quando eu conheci a Kelly, então eu comecei a acentuar a minha oração, pedindo para que Deus separasse, que não gostava mais. E aí acabou
alguns episódios e a gente se separou. E um dia eu liguei pra Kelly, porque a gente tinha muita amizade, a gente começou a fazer trabalho juntos com os jovens. A gente foi no Farol fazer trabalho de evangelismo, levantava faixas. Eu tenho fotos disso tudo ainda. Legal, que Era os Jovens Luz de Cristo da Igreja Cristã Evangélica com os Voluntários de Cristo da Igreja Unida, né? E então a gente começou a conversar e tudo mais, e aí eu mantive uma amizade com o pastor Décio, né? Ele foi pregar na Igreja Unida algumas vezes, pregou numa terça-feira, olha só que relíquia que eu vou lembrar agora, que eu vou revelar. Ele foi pregar lá na igreja numa terça-feira, e a minha tia se converteu, aceitou Jesus, hoje é cristã, até hoje é cristã, isso faz mais de 30 anos, né? Nossa. E eu lembro, ele pregou uma mensagem chamada O Marco, né? Que Cristo fazia um marco na vida das pessoas. E ela recebeu essa palavra e se converteu. Enfim, aí nós começamos a manter, porque ele também pregava a palavra, então eu também tinha muitas experiências, né? E queria ouvir as experiências dele também. E aí, nesse meio tempo, a gente foi tendo uma convivência, então eu liguei para Kelly um dia e falei, olha, o meu irmão vai ficar noivo no próximo domingo, né? Ela falou, poxa, que legal e tal, né? E você, quando fica noivo? Eu falei, vai demorar, né? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não tô mais namorando. Ela falou, não mais? Eu falei, não, por quê? Aí eu comecei a contar, né? Eu falei, porque era muito conturbado o nosso relacionamento e tal. E aí ela falou assim pra mim, então, isso era mais ou menos em setembro, né? Mais ou menos assim. Então, Heraldo, sabe o que acontece? Em janeiro eu também desisti. Mas eu não sei por que eu voltei. E a coisa não tá muito legal. Aquela glória a Deus. Isso, alegria. Veio a alegria e ficou. Aquela glória a Deus meio assim, né? Brincadeira, né? E eu falei, mas assim, né? Eu orei, comecei a contar minha experiência pra ela. Falei, então, né? Porque já não tá mais como era antes e tal, né? Falei, porque tem Deus no negócio aí e tal, né? Queria falar, mas eu me omiti, fiquei quieto, né? E aí, depois desse tempo, passou um tempo, ela desistiu do namoro. Engraçado, rapaz, engraçado assim. Ela desistiu do namoro, né? E eu nunca me pronunciei pra ninguém, pro meu sogro, pra minha sogra, pra Kelly, pro Decinho, pra ninguém. Nós éramos amigos e amigos de igreja. E um dia minha sogra me liga, numa quinta-feira, a Kelly tava na faculdade, ela me liga e falou, Heraldo, você pode vir aqui na minha casa? Eu falei, posso, né? Posso sim. Só voltando isso aí, me lembra de onde eu parei, mas um dia trabalhava uma irmã comigo, e ela falou assim pra mim, e de vez em quando ela fala assim, vamos no escritório orar, né? Uhum. Aí eu ia no escritório orar, tal, com ela. Aí um dia ela falou pra mim, uns dias antes, ela falou pra mim, vamos orar no escritório? Eu falei, vamos, né? Fechamos o escritório, fomos fazer uma oração. E ela era uma mulher bem usada por Deus. Ela disse, olha, você tá pedindo pra Deus uma namorada? Eu falei, tô. Ela falou, Deus já preparou. Olha. E já me mostrou como ela é. Ela tem mais ou menos 1,68 m, ela tem olhos claros e é loira. E é uma moça muito bonita. Falei, o pastor já ficou feliz da hora. Falei, Deus dando presente. Falei, amém, amém. Pastor Bingo. E guardei isso comigo, né? Guardei isso comigo. Nessa quinta-feira, voltando naquele ponto, minha sogra me liga. Heraldo, você pode vir aqui na minha casa? Falei, posso. Cheguei lá, falei, poxa, vai falar alguma coisa de algum evento da igreja, né? Ela falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode? Você tá interessado na Kelly? E aí, Na o que lata. você responde Nossa. nessa hora? Na Que que lata. você Crente não responde pode nessa hora? mentir, né? É. Eu falei assim, eu estou gostando da Kelly, sim. Ela falou, sabe por quê, Heraldo? Eu vou te falar uma coisa agora. Ela falou, eu tinha que chamar você aqui para te falar algo, né? Tem uma irmã que a gente ora muito entre famílias, a irmã Salete. Eu oro pela família dela, pelos filhos dela, e ela sempre ora pelos meus filhos, né? Pelo Decinho, pela Kelly. E ontem à noite nós estávamos, ela me ligou para orar pelos filhos dela, ela falou, agora eu vou orar pelos seus filhos. Ela falou, Helenir, Deus está preparando um varão para Kelly. Né, o termo varão, né? Para quem não sabe, é homem, né? Tá preparando um homem para Kelly, um namorado para Kelly, né? E ela falou, Heraldo, e a Salete ela descreveu você dos pés à cabeça. Mais ou menos 1,75 m. E ela não te conhecia? Não conhecia, a Salete não me conhecia. Falou que o cabelo jogadinho de lado, não era meio menudinho, Estilinho né? galã. Era meio menudo, hoje já tá mais grisalho, mas eu tinha cabelo mais jogado de lado e tal. Ela falou assim, ela descreveu você pra mim. Não. Então, assim,
E então, falei, tudo bem, beleza, né? Começamos a conversar e eu falei, olha, então a gente vai estar em oração. E não fiquei tranquilo, né? Tranquilo, mas desesperado. Um tranquilo desesperado. E nesse meio tempo, Deus falava para mim, para nós esperarmos. Começamos a orar e Deus falou para mim esperar 3 meses, né? Puxa, aí eu... falei, 3 meses? E falei, tudo bem. Comecei a ir frequentar a casa do meu sogro, da minha sogra, como amigo, né? Não saíamos assim como namorado, nada. A gente saía para ir no shopping como amigos, batia um papo, voltava e tal. E aí passou um tempo, passou 1 mês e meio. Eu falei, mas que negócio é esse de esperar? Eu não via nexo nisso, né? Pô, não via nexo nisso e tal. E aí eu fui pra igreja aquele dia. Falei, Deus, o senhor vai falar comigo? Eu coloquei Deus na parede, como Pastor usam o sempre termo. muito ousado. Usam esse termo, né? Coloca Deus na parede. Não, eu fui em oração mesmo, né? Falei, Deus, eu preciso que o senhor fale comigo. Que negócio é esse de esperar 3 meses? Isso é uma bobeira, uma bobagem. E aí chego lá na igreja, eu entro na igreja, o irmão começa a pregar. Lá em Isaías, né? Espera no Senhor, aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Ele leu o versículo e falou, você que veio aqui hoje receber uma resposta de Deus? A resposta é espera. Meu, já engoliu seco no fundo da Espera. igreja. Aí eu falei, não deve ser comigo, né? Espera. Falei, tá bom, né? Aí, essa irmã que orou por mim, ela falou, Heraldo, eu tava orando por você ontem, eu via 3 janelas, uma aberta, uma fechada e a outra entreaberta, aquelas janelas de folha. Ela falou, isso é um tempo. Significa um tempo. Metade do tempo já foi, era 1 mês e meio. Metade do tempo já foi. Meu Deus. Eu falei, amém, tá bom. Ô, louco, vai falar o que depois disso, Tá Dani? bom. Vai falar Agora, o quê? agora, isso é padrão? Não era padrão. É porque quando eu me converti, eu falei, Deus, eu quero agora só namorar aquela que vai ser minha esposa. Eu orava assim, eu não quero ficar namorando, não quero. Eu já tinha 22 anos, né, 23. Era jovem ainda, mas eu não queria mais ficar namorinho. Eu falei, eu queria namorar pra casar. Então, Deus tratou comigo dessa maneira. Quando passou-se os 3 meses, aí eu chamei a Kelly, conversei com ela falou, então você vai ter que falar com o meu pai. E Oh, a meu hora Deus. mais temida de todas. Falei, meu Deus. Aí eu fui, Eu sei. O gato sabe bem. já tava tudo armado, mas eu falei, bom, vou ter que falar com ele. Chego lá, tal, falei, pastor Décio, tá acontecendo isso e tal, já tinha mais uma afinidade com ele. Aí ele falou uma coisa que eu usei com você, Gabriel. Usou. Eu E usei eu com vou você usar essa com estratégia. Se eu tiver uma filha, Não, e agora eu tô curioso É. pra saber o que é. Ele falou assim pra mim, ele falou, olha, a Kelly é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. A partir de agora ela é responsabilidade tua, É responsabilidade tua. Aí eu tremi na base, Imagina falei, o meu desafio. Deus do céu. Eu falei, aí eu passei pra ele, falei, Gabriel, a Isabela é a coisa que eu mais amo na vida. Então, Tanto é que eu falei com ele aqui na igreja, quando eu fui falar pra namorar com a Falou, pelo Isabela. menos na igreja não pode me Aí bater. eu falei, eu quero falar com você. Ele já sabia o assunto, aí ele, vamos ali numa salinha. Nossa. Aí eu saí da salinha, eu não sabia se eu tava feliz, se eu tava tenso, se eu tava preocupado. Aí a Isabela até ela viu eu saindo e indo embora, né? E eu, depois eu falo com você. suando, lencinho. Saiu a voz. Deu certo, tá tudo Aqueles bem. lencinhos dos pregadores pentecostais, suando. Nossa, que legal essa história. E foi assim, aí eu namorei, noivei e casei em 1 ano e 10 meses. Meu Deus. Namorei, noivei e casei. E Deus preparou tudo, foi E você uma vê, grande né, bênção. Dani, é uma frase muito clichê, mas é aquela frase, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Que Exatamente. a Kelly cuidava dos jovens na Igreja Cristã Evangélica, o Heraldo cuidava dos jovens na Igreja Unida, e tiveram esses desafios nos seus outros relacionamentos, e ele acabou unindo 2 pessoas sedentas por fazer, continuam até hoje, a gente ainda Eu tem digo muitas que- perguntas sobre essa questão de fazer, mas a minha grande referência aqui na igreja, principalmente hoje na questão dos jovens, sempre foi o Heraldo, Pastor porque Heraldo. você vê um pastor que põe a mão na massa junto com você, um pastor que a gente organiza um evento, ele chega, que é o primeiro a chegar, o último a ir embora, se precisar carregar coisa, carrega. Então é um pastor que coloca a mão na massa e, assim, referência master em todas as situações, referência como homem, referência como pai, referência como
como um marido, também me espelho Como muito. sogro, não? Como sogro, com Que certeza. susto. Só não é referência no time, mas de resto, Não, referência não. em todos os sentidos. Eu falo, Gá, o homem não pode ser perfeito. Perfeito foi só Jesus Cristo Só caminhou na Jesus. terra. Pra quem não sabe, o pastor Heraldo, ele só tem um defeito, Gá. É esse aí. É esse aí. É esse. Ele Mas só tem não um revela defeito. não revela não. Não, Não, porque eu deixa acho quieto. que vai fugir. Não do queima tema, meu filme, nossa não, conversa aí. Bom, vamos para uma pergunta do pessoal? Vamos. Porque aí Vamos a lá. gente volta Sim, depois desse ponto que ele Eu começa me esse reservo o namoro direito paquera. de não responder, se, né? E a Não, galera pergunta ficou muito bem pessoal- difícil, né? empolgada pra mandar O uma pessoal pergunta tá pra com umas pastor Heraldo. perguntas. Ó, essa daqui, ó. Achei muito boa. Vamos lá, mandar uma pergunta. O pessoal tá curioso pra saber. Cadê? Essa daqui. É bem legal quando a gente tem Tá. esses momentos de conversa, aproveitar, perguntar, e os jovens ficaram super empolgados. O pastor, ele sempre foi muito jovial, brincalhão, então os jovens se identificam muito com o Ó, pastor Heraldo. Aproveitando esse gancho aqui da questão dos jovens, né? Que a gente parou aí, no momento da história você ainda não tinha virado pastor, mas a Tati fez essa pergunta aqui. Sabemos que você tem um carinho especial pelos jovens da igreja. Além de ter conduzido o grupo por mais de 20 anos e total dos jovens mais de 30 anos, e ainda hoje estar na liderança supervisionando o trabalho e dando toda a assistência, você consegue comparar e apontar qual o principal desafio em liderar um jovem de 30 anos atrás e um jovem dos tempos de hoje? Tem alguma recomendação? Sim. Boa pergunta, Tati. Eu acho o seguinte, que as coisas mudam, né? Elas se renovam, se reestruturam. Mas eu acho o seguinte, que hoje está muito mais difícil você manter o jovem na igreja. Há 30 anos atrás, quando eu me converti, não tinha internet, não tinha, enfim, essa libertinagem que hoje tem, de relacionamentos, de facilidades. Sim. O que eu penso? Que a internet hoje ela é uma bênção na vida do cristão, né? Mas também é um perigo. Porque hoje você pode pegar um adolescente, uma criança, um adolescente, um jovem, e ele ter o mundo na palma das suas mãos, né? Ali ele pode ver tudo. Se ele não tiver um filtro para selecionar, se ele não tiver uma boa Exatamente, orientação com dos certeza. pais, uma supervisão dos pais, que é importante também, Sim. ele vai acessar o que ele quiser. E aí começam, como a gente já tem muitas experiências, né? Muitas crianças e adolescentes problemáticos, com problemas psíquicos, psicológicos, com tensões, com desafios para ser vencidos. Mas eu creio que hoje o desafio para vocês que estão na liderança, Tati, o Pedro, você, Isabela, eu acho que é muito mais difícil. Porém, as ferramentas que vocês têm também a favor do evangelho são muito mais abrangentes, né? Sim. Eu me lembro que nos acampamentos antigos, as brincadeiras era a dança da cadeira. Vai fazer isso hoje. O jovem nunca mais olha na sua cara. Fazer dança de verdade. cadeira. Não, hoje você vai fazer uma brincadeira, tudo, vamos entrar no aplicativo e tal. E a coisa é muito mais, acho que um pouco mais madura, um pouco mais eficiente. Mas os desafios são totalmente diferentes, né? E a dica é fazer da forma como eu fiz. A dica que eu tenho, porque eu fiz assim. Fazer tudo com amor, com dedicação máxima e sempre dependendo de Deus, seja qual for as estratégias que você vai usar. Sensacional. Glória a Deus. E até o pastor falando, veio uma dúvida pessoal minha agora. Manda aí, O manda pastor, aí. enquanto ele estava falando, ele citou algo, Gá, que é muito importante aqui na ICE, que somos conhecidos por conta disso, que é os acampamentos. O acampamento. Eu, particularmente, eu cheguei recente na ICE e eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que tem um divisor de águas. Foi o Daniel na ICE, antes do acampamento e pós o acampamento. Que momento de entrega, de devoção. Pastor, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é os acampamentos na ICE, como foi, se teve alguma experiência Só marcante. complementando, Dani, quem sabe numa próxima oportunidade, aí em breve eu comente um pouco mais disso, mas o grande marco da minha família aqui na igreja foi um acampamento. Porque até então eu era amigo dos adolescentes, meus pais só frequentavam cultos e não tinham se envolvido em nenhum ministério. E foi através de um convite do pastor Heraldo, acho que eu tinha 13 anos na época, nem podia ir nos jovens, nos acampamentos, mas ele convidou a minha família, ele convidou meu pai, minha mãe, eu, a Giovana, para participar de um acampamento. E foi um divisor de águas, exatamente o que você falou. Existia a nossa vida antes de ter ido naquele acampamento, e existe toda a nossa trajetória na igreja após aquele acampamento de 2014. Gá, depois você vai ter que voltar a contar essa história pra gente aqui, Vou hein? contar, Fiquei curioso vou contar. pra saber.
Então, eu acho não, eu tenho certeza. O acampamento da ICE, dos jovens, né, e agora da ICE, que foi uma bênção também, eu acho que ele só revela o que é a igreja. Verdade. Né? Tem alguns irmãos que eu tenho certeza que vão participar aqui desse programa, que vão poder contar um pouco sobre isso, que esperaram o acampamento para se membrar na igreja. Porque o acampamento, ele o local do acampamento é um local que você tem liberdade de roupa, de se pronunciar, de mostrar quem você é e tudo mais. E a igreja, ela tem uma postura já definida, né? Nós temos uma identidade, que é o amor, é a preocupação. E a gente, como a gente coloca agora no início dos cultos, na nossa visão, nossa meta, enfim, é formar pessoas de caráter. E graças a Deus, as pessoas que se mantêm aqui, que permanecem aqui, a gente vê nítido, né? A formação do caráter, o comportamento que eles têm. Então, no acampamento, as pessoas que estão vindo, ou recém-chegadas, né? Elas têm essa percepção. E é a percepção verdadeira de que, poxa, lá na igreja, lá poderia, no momento do futebol, alguém tá falando um palavrão, alguém poderia menosprezar alguém, inferiorizar alguém, mas não o faz. Por quê? Porque é uma regra de vida. Não é um comportamento extemporâneo, né? Que vem aqui, que passa, que é provisório. Não, tem que ser uma mudança. Sim. E a igreja cristã evangélica, uma família para pertencer, a proposta nossa, sempre foi essa, e agora estamos mais focados nisso ainda, né? Trazer famílias com os mesmos ideais. Se não tiverem os mesmos ideais, chegam aqui e acabam adotando a nossa maneira de viver, de falar. Então, quando você me vê, eu penso assim, né? Eu não posso vir para a igreja e colocar uma roupa de crente, de pastor, e chegar aqui, não. O que eu sou aqui, eu sou no meu comércio, no meu trabalho, eu sou na minha casa, eu sou com a minha família, eu sou fora dela. Então você não vai me ver em lugar nenhum falando palavras obscenas, coisas que vão menosprezar, que vão diferenciar você de um lugar para o outro. Claro, né? Existem locais que você se comporta de maneira diferente, mas eu estou dizendo de vida, de entrega, de ser o que é. E no acampamento as pessoas conseguem perceber isso. Quem é o pastor Heraldo, quem é o pastor Décio, quem é o Gabriel, quem é a Isabela, quem é a Tati, quem é o Pedro, quem é a Mari, entendeu? Tanto é que um comentário que a gente ouve muito depois das pessoas no acampamento é: se eu pudesse, eu viveria aqui para sempre. Nossa, todos os dias. Se todo dia fosse acampamento, porque causa essa impressão, realmente, fica essa sensação. Aí às vezes as pessoas perguntam, por que no acampamento é diferente? Por causa da entrega. A Bíblia diz, né, se você se aproxima de Deus, ele se aproxima de você. Então não tem como. E lá a gente vai com esse problema, eu vou me aproximar de Deus. Chegando lá, a recíproca ela é verdadeira. Claro. Então, Deus responde através da sua presença, da manifestação, e milhares de experiências em acampamentos assim que, meu Deus, se for contar mais um podcast só de acampamento. A gente pode fazer. Pode fazer. Por que não fazer? A gente pode pegar, pedir as histórias das pessoas, as ideias já surgindo, pedir as histórias das pessoas, selecionar ali umas marcantes e trazer um episódio só pra falar de acampamento. Nossa, vai ter gente, hein? Vai ter gente pra falar. Então, já fica aí Didi Simone. Com todos aqui. Quando a gente for divulgar a data do acampamento desse ano, a gente vai divulgar aqui no podcast. Combinado. Com esse episódio com as experiências, vai ser legal. hein? Com fotos, a gente pode até trazer umas fotos, alguma coisa legal. O pastor Décio trouxe no último episódio, foi super legal, da história da igreja. Por que não fazer uma dessa com os acampamentos, né? Dani, vamos fazer o seguinte? A gente parou num ponto legal da história, que eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também devem estar aí super ansiosos para continuar aí ouvindo a história do pastor Heraldo. Então a gente vai para um rápido intervalo para você conhecer um pouco mais sobre as obras e os trabalhos da nossa igreja, e a gente volta já já para continuar com mais história e mais perguntas que vocês mandaram aí. Beleza? Já voltamos. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira, saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso,
colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. Voltamos, pessoal, e você pôde acompanhar um pouquinho mais da nossa programação que apareceu durante o intervalo. E Gá, agora que a gente tá voltando, temos mais algumas perguntas que você separou. Você tá com elas fáceis aí? Que é muito especial para nós, que é da pessoa mais linda desse mundo, mais carinhosa desse mundo, Eita, quem será? mais amável desse mundo. Minha esposa, sua filha, ela mandou assim, ó. Como ele consegue dar conta de tudo? E aí aqui a gente vai entrar num ponto legal, que eu vou complementar a pergunta dela aqui que ela escreveu, que a gente vai entrar um pouco na história da vida do pastor Heraldo, né? Saindo um pouco do pastor Heraldo e indo um pouco para a história do Heraldo, né? Então ela colocou empresa, ministério, família. Vejo que ele é incansável e está sempre disposto a ouvir, ajudar, aconselhar. Seja na nossa casa, na empresa, na farmácia ou igreja, mesmo estando cansado, trabalhando o dia todo e passando a madrugada preparando as pregações, que são as melhores. É um outro assunto que a gente vai falar aí também. Sim. E ela complementou, ele é o meu maior exemplo e um dia eu quero ser pelo menos um pouquinho como ele é. Que pergunta sensacional. E, cara, eu achei cirúrgica essa pergunta porque eu me identifico muito, sabe, pastor? O meu pai, ele é também pastor. Eu cresci na igreja, eu pude acompanhar esse ministério dele. E muitas pessoas que olham de fora Não faz ideia. idealizam que o pastor é como se ele fosse um super-herói. O pastor não passa por problemas, eles não têm dificuldade, ele tem que estar sempre disposto. Agora o pastor aqui, a gente tem como escutar ao lado e a versão dele. Queria escutar um pouquinho do pastor, como que é sobre esse processo. E até somando as duas coisas, teve uma pregação que pra mim foi uma das melhores pregações que eu ouvi do Heraldo, que é que ele conta que o Vitor vinha. Verdade. Lembra dessa pregação legal, aí? legal. Enfim, vou deixar ele responder. Então, como eu disse no começo, né, do podcast, eu penso que Deus, ele capacita a gente, né? Eu nunca disse não. A minha trajetória espiritual, ministerial, que começou lá com os jovens lá da outra igreja, eu sempre penso o seguinte, tudo que vier à minha mão para fazer, eu faço conforme as minhas forças, entende? Se Deus está me dando força, ele vai me dar capacidade e eu faço. Amém. Enfim. Então, uma vez, eu me lembro que quando eu estava lá na Rua da Gesta 263, e aquela semana eu estava na faculdade, era a semana pior para a prova, era a semana inteira de prova, mas eram muitas provas. Acabou o culto no domingo, o pastor falou, Heraldo, você prega domingo que vem? Eu falei, eu prego. Mas eu falei, prego, mas como? Eu não tenho tempo. E olha só, eu ia para a faculdade, então eu saía às 6 da manhã, que o meu horário era das 7 às 2h30 da tarde. E aí eu fui para a faculdade, né? E orando, Senhor, né? Me mostra, fala comigo. E quando eu entro na Avenida Aricanduva, né? Tinha uma placa, Aricanduva, última saída. Quando eu olhei aquilo, mas foi como um impacto no meu peito. Jesus, a última saída. E eu chego na faculdade e começo a escrever a mensagem. Escrevi praticamente a mensagem toda. E eu fiquei tranquilo durante a semana, fiz todas as minhas provas e tudo mais. Quando chegou no domingo, eu me preparei a mensagem, já tinha a mensagem praticamente pronta e eu preguei. Isso é suprimento de Deus, isso é provisionamento de Deus, né?
E uma outra vez também, eu estava na mesma situação, o pastor Décio me falou, você prega domingo? Sempre agenda ocupada. Prego, né? Prego. E aí foi numa terça-feira, eu tinha aula de química orgânica, eu lembro, né? O professor era mestre doutor, era um japonesinho assim, o cara era fera. E aí ele chegou e desenhou uma estrutura química na lousa, né? E ele, era tempo de giz ainda, né? Lousa com giz, não sei se você conhece aí que tá me assistindo. Mas era assim, ele e fez a estrutura toda, né? A estrutura química orgânica, e ele disse assim: alguém sabe o que é isso? Isso aqui é trinitrotolueno, né? É a dinamite. Meu Deus, quando ele falou isso, eu peguei meu caderno e comecei a escrever a minha mensagem. Olha a criatividade. O poder do evangelho. O poder do evangelho. E aí eu comecei a ver, eu comecei a procurar, porque eu sou muito curioso. Eu acho que a mensagem, ela tem que nascer no coração. Quando ela nasce no coração, ou com um tema, ou com um versículo, ou com algum exemplo, ou com alguma coisa que você vê, né? Uma vez eu lembro que eu preguei até aqui, que eu vi numa Tucson alguma coisa escrita, e eu olhei aquilo no vídeo, estava parado na minha frente. Eu olhei e aquilo me chamou a atenção e pronto, nasceu uma mensagem. Então a mensagem já tem que ser gerada. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a estudar sobre a dinamite. Aí eu fui ver quem era a pessoa responsável por elaborar a dinamite. Ele estava no livro dos recordes. E aí, coincidentemente, meu sogro tinha esse livro dos recordes, porque eu tinha visto na casa dele. Falei, pastor Décio, presta um livro dos recordes. E eu comecei a ver o maior chinês, a maior pizza, enfim. E comecei a ver o livro dos recordes. E aquilo começou a me dar substrato para eu poder pregar. E aí, como eu falei, aí nasceu essa palavra. Aí, imagina, o livro dos recordes e o livro da vida, né? Você vê, eu fiz um comparativo dos feitos que as pessoas tinham que fazer, se superar para estar no livro dos recordes. E nós não precisamos fazer nada para estar no livro da vida, apenas crer no poder desse evangelho, que foi a dinamite, né? O evangelho, quando ele cai no nosso coração, ele explode tudo, ele quebra coração duro, ele quebra estrutura. Então, e essa mensagem faz. Eu estava na faculdade, eu me formei em 97, foi mais ou menos em 1995, 96, né? E eu já tinha ainda o Vitor pequeno, a Isabela nascendo. O meu período de faculdade foi assim. Meu Deus, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, tinha farmácia, tinha faculdade, tinha igreja. Nossa. E eu nunca disse não para a igreja. Nunca. E uma coisa interessante, não sei se foi uma coisa meio doida que eu fiz, mas eu falei para Deus, eu não quero faltar um culto ou nenhuma atividade por causa da faculdade. Nenhuma. Eu posso ter a prova que tiver. E eu me lembro, olha, isso é um testemunho que eu tenho. Eu tinha uma prova na segunda-feira, sim, mas assim, sabe quando você lê... Aquela matéria que não entra na cabeça. Terrível. Aí a Kelly falou assim pra mim, você vai no culto? Eu falei, vou. Mas você não tem prova amanhã? Eu falei, tem, mas eu vou no culto. Me preparei, vim pro culto. Saí do culto, chego na minha casa por volta de 9h30, comi alguma coisa e fui ler a matéria. Quando eu comecei a ler a matéria, parecia que tinha um professor me ensinando ali. Meu Deus. Eu comecei a ler, comecei a entender. Fui e tive uma das melhores notas na faculdade. E você vê como Deus cuida quando era a vida pessoal dele e também o cuidado dele, né, com a igreja, através da vida dele, também com a questão das mensagens. A questão do Vitor que eu tinha comentado aqui, que me marcou muito, foi aquele episódio que o Vitor ia pedir para jogar bola com você, e o papai tem que pregar, o papai tem que pregar. O pastor trouxe durante uma das ministrações dele e ficou bem marcante pra igreja inteira. Pra igreja inteira. Porque naquele dia, eu lembro que você falou que, na mensagem, né, que você nunca ia deixar de jogar bola com ele, que é o seu primeiro ministério, a sua família. Exato. E que se você sabia que Deus ia te capacitar. E naquele domingo veio a mensagem inteira, mesmo você com pouquíssimo tempo. Foi uma das experiências mais, assim, mas uma experiência muito marcante, né? Porque eu tinha trabalhado a semana toda e eu lia e relia a Bíblia e nada, Deus não me revelava nada, e isso, para quem prega, isso é judia, desesperador. Chegando o dia, e eu trabalhei naquele domingo, falei, poxa, eu não tinha mensagem, falei, meu Deus, eu vou chegar da farmácia, vou almoçar 3 horas, eu vou das 3 às 5, eu vou ter que preparar uma mensagem para pregar, que eu ia pregar 6h30. Eu chego em casa, o Vitor com a bola embaixo do braço, com o uniforme do Corinthians. Meu Deus. Falou, papai, vamos jogar bola?
Não, papai, você vai pregar hoje? Eu falei, vou. Ele falou, Aí eu coloquei no meu coração, falei, não, eu não vou deixar o meu filho, porque na cabeça da criança, eu estava trocando o meu ministério pela atenção dele. Isso ia fazer mal para ele. Então eu falei, não, nós vamos jogar. Eu falei, Senhor, o Senhor é o meu, é o meu refúgio. O Senhor vai cuidar. Eu vou fazer aquilo que eu me comprometi a fazer, cuidar primeiro da minha família. É Deus, família e igreja. E quando tá tudo alinhado, aí é perfeito. A família na igreja servindo a Deus. Então, quando você consegue isso, é bênção, é dádiva de Deus, é um grande privilégio. Que eu agradeço a Deus por isso. E aí eu fui e fiquei jogando bola com ele, brincando na quadra e tal. Quando foi 5 e pouco, eu falei, filho, agora o papai tem que ir para tomar banho. E aí eu fui, tomei meu banho, já era umas 5h20, eu tinha 40 minutos para sair da minha casa. E eu falei, Senhor, aqui eu vou pregar hoje, daqui 1 hora praticamente eu estarei Meu pregando. Deus. E eu não sei, Imagina o Senhor, eu não sei o que desespero. eu não tenho nada para dar. Eu não tenho, nunca tive, né? Mas o Senhor me dá que eu prego, me dá que eu prego. E aí Deus me deu uma palavra assim, foi uma coisa absurda. Em 10 minutos eu escrevi a minha mensagem toda. E a mensagem foi acima da média. O tema da mensagem foi acima da média. Eu comparei, aí eu entrei na internet, na época já tinha internet, eu entrei na internet e peguei alguns boletins para passar no retroprojetor ainda. Nossa. E passei lá os boletins de algumas notas aleatórias de alguns alunos, que era, então lá, nota vermelha e tal. Então eu peguei isso como exemplo e coloquei. É que tinha pessoas que passavam com 7, que a média era 7, passava com 7, mas o quanto eu estou preocupado em fazer a obra de Deus, né? Será que no dia lá, Deus vai falar assim, olha, você está na média? Então, eu quero ser um acima da média. Para eu ser um acima da média, eu tenho que ousar. E só ousa quem tem o Espírito Santo e tem a certeza de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que a gente pensa, ou pede, ou precisa. Nossa, que E bênção. esse Eu queria puxar um assunto aqui, pegando esse gancho das eu já sei o que mensagens. você vai perguntar. Quer perguntar você? Não, é que assim, o pastor Heraldo ele levantou uma das questões que foi o tema da mensagem que ele trouxe naquele dia. E para nós que estamos aqui presentes na Igreja Cristã Evangélica e acompanhamos as mensagens do pastor Heraldo, ele tem uma particularidade que ele sempre traz uns temas diferentes, qual a gente nem imagina. Você olha assim no telão e fala, meu Deus, o que o pastor Heraldo vai pregar? E que marcam, né? Porque você vê que são temas... até uma pergunta que acho que o pessoal aqui dos jovens mandaram bastante pra gente poder perguntar pra você, mas que também é uma dúvida nossa, Sim. que estamos começando aqui também nossa trajetória aí, trazendo mensagem pros jovens de quinta-feira. Como que funciona como que você consegue pensar, porque as suas pregações, elas são fora da caixa. A gente estava conversando aqui nos bastidores alguns temas antes. Fiat Lux, tem lugar aí? Qual foi o outro que você comentou? Teve o da bandeira lá, qual que era o nome, pastor? O Senhor é minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. As torrentes no tempo As torrentes de Negev. É de sempre Negev. os nomes que a gente não consegue associar a nenhuma passagem bíblica. E todos são marcantes e algo assim, deixando agora de verdade, sem Sim. puxar saco nem nada, mas as pregações do pastor Heraldo, fica aquela questão de, essa foi melhor do que a anterior, e a gente fica com aquela expectativa, qual vai ser a próxima? Só para você ter uma ideia, né? Porque Deus é generoso, Deus ele é bondoso. Por isso que eu falo, quando você se coloca na presença de Deus, ele vai suprir. Deus não vai deixar você na mão. Isso é fé. Deus não vai deixar você na mão. Se você falar, eis-me aqui, acabou, tá tranquilo. Só para você ter uma ideia dessa mensagem, teve uma segunda-feira que eu tinha um dia de folga, meu irmão trabalhou, e a gente troca, né? Quando ele trabalha, um trabalha, outro pega folga também. E eu falei assim pra Kelly, eu vou pegar folga, isso no domingo à noite. No domingo à noite, nós chegamos do culto, ela falou assim, você não quer? Eu ia pregar no domingo seguinte, então nós estávamos começando num domingo pós-culto, na segunda-feira eu ia pegar folga, e no domingo próximo eu ia pregar. E eu não tinha a mensagem ainda pra pregar. E aí a Kelly falou assim, Heraldo, você não quer pregar amanhã? Aproveitar que você tá de folga e prega na oração. Eu falei, tá bom. E aí ela na cozinha, ela fazendo algumas coisas lá, e eu na mesa e tal. Eu peguei meu iPad e fui ler a passagem lá de João, que Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quando ele falou, sou a luz do mundo, eu fui pesquisar
por que Jesus disse a luz, eu sou a luz do mundo. E aí veio lá em Gênesis, né? Quando Deus disse haja luz, significa fiat lux. Eu fui imediatamente no armário, peguei o fósforo, e isso conversando com a Kelly, e Deus já me mostrando. Eu peguei esse fósforo, e o fósforo era o fiat lux. Falei, Kelly, Deus me revelou uma mensagem para amanhã. Ela falou, sério agora? Foi a gente conversando. Só que eu comecei a ler, a mensagem ela começou a ficar tão elaborada, tão bacana, e eu me agradei da mensagem, porque Deus começou a falar comigo, né? Primeiro, para você pregar, Deus tem que falar com você, senão não adianta pregar. E começou a falar comigo, falei, Kelly, essa mensagem eu não vou pregar amanhã não, vou pregar domingo que vem. A de amanhã Deus proverá. Ela falou, você vai usar a mensagem que Deus te revelou agora para pregar no outro domingo? Eu falei, no outro domingo, amanhã a palavra de amanhã. E aí eu fui dormir. Deve ter sido até bom, porque ele passou a semana tipo, ufa, eu tenho a mensagem. Mas a gente tem, assim, o corpo da mensagem. Depois a gente vai ter que, né? A gente estuda muitas vezes, mesmo sem citar, mesmo para o nosso próprio conhecimento, para não falar bobagem, né? Claro. Para não falar coisa fora de contexto. Sim. Então a gente tem que estudar muito, ler o antes e o depois, enfim. Aí, ó, você que tem vontade de pregar, várias dicas aqui de como montar a pregação. Estar sensível, sempre estar estudando pela questão do conhecimento e ficar com essa sensibilidade do que Deus traz ao seu coração, né? Porque eu acho que o grande ponto você viu a pregação lá da faculdade, viu uma placa e sentiu algo diferente. Opa, acho que Deus tá querendo falar comigo. E é legal ele trazer e compartilhar essa experiência, principalmente pra gente que tá iniciando comparado com ele na trajetória cristã. Teve um dia que eu tava trabalhando, eu tava lá no interior. Eu falei, pastor, você tá podendo falar? Ele falou, tô. Eu falei, posso conversar que eu tô com uma dúvida no meu coração e tal, porque Deus tá me revelando coisas na mensagem, mas eu não tô conseguindo discernir. E, cara, ali eu falo que trouxe uma parábola do Heraldo. Fala a parábola do Heraldo. Que ele falou, cara, a palavra, quando o Senhor ele revela no nosso coração, é como se fosse uma semente, que ele germina, vai tendo a fase da gestação até ela nascer e você trazer para as pessoas no culto. E eu creio que é muito esse processo que ele tá trazendo de maneira muito mais criativa e ousada, mas esse processo é muito bacana. E que tem sido, assim, se tornado uma referência. A gente, nos jovens, a gente vê que todo mundo quer, não digo copiar, mas é uma referência. Exemplo. Poxa, vou tentar trazer uma pregação meio fora da curva ali. E é muito legal isso, muito legal mesmo. Então, a gente faz assim, Gabriel, para poder... porque o evangelho, a pregação do evangelho, se você for parar para pensar, é a mesma coisa. Jesus morreu pelo seu pecado, você tem que se arrepender, você tem que se santificar, você tem que mudar de vida, enfim. Mas como fazer isso para chamar atenção? Então, uma coisa é você chegar e falar assim, olha, Jesus estava no barco. Irmão, Jesus está no seu barco. Tudo bem, ok, não tem nada de errado nisso. E Deus vai salvar pessoas porque Jesus está no barco dela. Acabou o assunto. Só que assim, hoje o crente, ele está muito mais exigente, vamos dizer assim. Todo mundo, porque eu me vejo por mim, eu gosto de sentar e ouvir uma boa palavra. Uma palavra bem elaborada, uma palavra que você acha que o pregador vai falar isso, de repente ele muda, puxa, aquilo me fascina, eu fico, poxa, que coisa bacana, que legal, não tinha pensado nisso, não tinha pensado dessa maneira. As conexões que fazem entre um versículo e o outro, Antigo e Velho Testamento, às vezes uma coisa simples que você pode torná-la mais atrativa, vamos dizer assim. Então, o que o pregador faz? Nós não temos nada de nós mesmos. Nós pegamos... nós somos como um mestre de cozinha, né? A gente pega lá os ingredientes. O que eu vou fazer com tudo isso que Deus me mostrou? O quê? Aí você começa a montar. Monta um cardápio e o cardápio é a palavra. Você vem como um garçom. Vem e serve a igreja. Só que antes de você servir, Deus já falou com você, já tratou seu coração, você já sentiu a mensagem. Em alguns pontos da mensagem, eu vejo assim, né? Cada pregador tem a sua característica. Sim. E não tem nada de errado quanto a isso. São características diferentes, palavras muitas vezes mais simples, outras muito mais profundas, né? Que às vezes até a pessoa tem dificuldade para entender. Nossa, nunca ouvi esse termo. Então, a nossa proposta aqui na Cristã Evangélica não é trazer palavras com grandes conhecimentos. Não, nada disso. É palavras que aplicam na vida das pessoas. E o que mais nos deixa feliz e realizado é depois de um culto, durante a semana as pessoas mandam mensagem, Deus te usou para falar para mim, Deus te usou para me dar a resposta, aquela palavra veio na hora certa.
Então isso é a nossa premiação, é a nossa recompensa. Que aula. Não, eu tô anotando tudo mentalmente, Já- porque isso é tema de palavra também, dá uma Ó, boa tá mensagem. vendo? Aí, ó. Tem Legal, pregador. o pastor, sempre que ele vai falando sobre as histórias dele, ele falou sobre os estudos, sobre o trabalho, e muita gente conhece o pastor Heraldo, mas não conhece o Heraldo como profissão, o que que ele faz para ganhar vida. Para quem não sabe, o pastor Heraldo, ele tem uma farmácia. Queria que o senhor contasse um pouco mais disso, como é conciliar isso com o seu ministério. Muito bem, a minha trajetória nesse ramo aconteceu por causa do meu pai. Meu pai, quando eu tinha 11 anos, ele comprou uma farmácia. Meu pai trabalhou 23 anos numa empresa, a empresa faliu, ele era inspetor de qualidade, trabalhava numa indústria. E a empresa faliu, ele saiu sem receber absolutamente nada. E o que ele tinha, a casa que ele morava, que até hoje minha mãe mora, e ele tinha comprado um terreno. Era todo o investimento da vida dele, de 20 e poucos anos de trabalho. Meu pai sempre economizou, poupou. Quando ele se viu nessa situação, as portas se fecharam, os empregos que ele trabalhava eram muito inferiores ao que ele ganhava, os salários, não dava para ele sustentar a família. Uhum. Ele resolveu montar uma farmácia. Para isso, ele chamou o meu tio, que tinha muita experiência, muitos anos minha família toda, todos os irmãos do meu pai têm farmácia. Muitos, meus primos, eu tenho primos já tá na farmacêuticos. família já. Família toda, tenho primos farmacêuticos, tenho meu tio que faleceu, que era farmacêutico provisionado, que foi o primeiro da família. Provisionado, assim, quando a gente fala provisionado, só para entender, o farmacêutico hoje, ele pode exercer hoje diversas áreas, né? Já o provisionado, ele tinha que ter 30 anos sendo proprietário da sua própria farmácia, aí ele passava a ser responsável por ela, mas apenas por ela, não por outro lugar. Então ele era um farmacêutico restrito, mas ele era um dos melhores ainda que eu conheci. Que legal. E aí, meu pai então montou com outro irmão, que também trabalha em farmácia, não era esse, um outro irmão, e a sociedade durou 7 meses. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a trabalhar em farmácia, era uma criança. Não. Eu lavava seringa de vidro, acho que a maioria nem conhece isso. Lavava seringa de vidro. A gente manipulava dentro da farmácia, cápsulas, enfim. Era tudo muito liberado, né? E aí eu aprendi a profissão 7 meses após o meu pai... Olha só que eu vou dizer isso como uma evolução, né? A primeira farmácia que meu pai comprou chamava-se Drogaria Nossa Senhora de Nazaré. Ele vendeu a farmácia e não deu certo a sociedade, enfim, eram uns problemas familiares lá com minha tia, enfim. E aí aí ele saiu da farmácia, vendeu e eu continuei trabalhando na farmácia como empregado. Passaram-se, eu fiquei lá 4 anos e meio, passaram por 4 donos e todos os que trabalhavam foram mandados embora, menos eu. Eu trabalhei com todos os donos das farmácias e tudo mais. Até que nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava lá, meu pai comprou uma outra farmácia com uma outra pessoa que tinha experiência e fez a mesma coisa, ofereceu sociedade, enfim. Então eu trabalhava durante a semana, estudava, então eu entrava na escola de manhã, aliás, eu entrava na escola de manhã, no trabalho de manhã, ia meio-dia, saía, ia para a escola à tarde, saía da escola às 6 horas, voltava para a farmácia e ficava até às 10. Isso com 12 anos de idade. Puxada, hein? Saía da escola, saía da farmácia e fazia meus deveres de casa, lição, estudava para a prova e tudo mais. Minha vida sempre foi assim, eu nunca tive muita moleza, né? E aí, nesse meio tempo, meu pai comprou essa farmácia, que é onde nós temos hoje, e eu ia, o final de semana que eu tinha de folga, eu e meu irmão, nós íamos ajudar meu pai. Ou seja, então eu trabalhava sem folga de segunda a segunda, direto. Isso foi por muitos anos. E quando foi em 1994, 93, aí eu resolvi fazer faculdade de farmácia. Meu pai me apoiou, meu irmão me apoiou e eu fui estudar. Então eu tinha igreja, tinha farmácia e tinha a faculdade agora, né? E então eu sempre conciliei essa questão. Então quando eu entrei na faculdade eu era solteiro. Eu entrei em fevereiro, me casei em julho de 94. Quando eu termino a faculdade em 97, final de 97, eu já estava casado com 2 filhos. Foi tudo muito rápido o processo. Tudo muito E eu rápido. ficava de madrugada, a Isabela brinca aqui, mas assim, umas coisas meio insanas a gente fazia, né? Às vezes eu ajudava muito a Kelly também, e acordava de madrugada, tinha que descer para fazer mamadeira,
Então eu sempre fui um pai muito presente. Então, E essa questão que você comentou da sua trajetória também profissional te fez ter essa resistência, né, de sim, trabalhar muito, uma longa jornada de trabalho para, vamos lá, aguentar o tranco Exato. de É. conciliar uma vida com 2 filhos recém-nascidos, casamento, ministério e a rotina de trabalho e a faculdade. Mas 50% do meu sucesso, vamos dizer assim, pode dizer que é sucesso, mas a minha trajetória, a Kelly é responsável, não tenho dúvida nenhuma. A Kelly sempre foi muito compreensiva, muito do meu lado, sabe? Ela sempre preocupada, puxa, vai dormir, vai descansar. Não, que agora é a hora que eu tenho para ler a palavra. Então ela sempre, vai dormir, descansa. Então muitas vezes eu estudava até 3:30 da manhã, quase todas as atividades, estudava até 3:30 da manhã, acordava às 6 para ir para a faculdade. Depois voltava, trabalhava, ficava... Meu horário era quase que integral, né? Tinha, no último ano eu ficava até às 5 da tarde, eu tinha aula de sábado na faculdade. Então assim, foi sempre muito, muito corrido. Mas graças a Kelly também, a gente conseguia conciliar tudo, né? E, então eu sempre passei muito... Eu chegava da farmácia às 8 horas da noite, chegava às 9 da noite, como até hoje chego. Eu chegava da farmácia, tava o Vitor e a Isabela em pé. Papai chegou, vamos brincar. Então eu já deixava isso com vocês. Cada um escolhe 3 brinquedos. Joguinhos ou brinquedos e nós vamos brincar. Então eu brincava com os 3 que a Isabela queria, depois com os 3 do Vitor. Eu ficava, não tinha hora pra dormir, mas eu amava estar com eles, eu amava brincar com eles. Deitava no chão, brincava Eu acho que esses tudo. momentos são tão gratificantes que, apesar do cansaço, você coloca tudo de lado só pra proporcionar esse momento pra sua E família. assim, eu tenho o lado aqui que agora, né, casado com a Isabela, a gente conversa muito, né, num casamento, antes de dormir, começa a conversar e começa a contar histórias e é impressionante como esses momentos que você citou foram muito marcantes. Não sei pro Vitor, mas eu tenho certeza que sim. Total. Mas pra Isabela, como ela lembra e ela traz esses momentos, porque meu pai falou dessa questão dos brinquedos, tanto é que nos meus votos de casamento ela falou, ó, minha vida inteira meu pai, ele chegava lá no quarto, ele colocava a meia no meu pé e ele orava por mim. E é uma tradição que eu mantenho com a minha esposa e eu quero levar pros meus filhos, porque eu vejo a importância de você criar esses momentos, com certeza que marcaram a vida do Vitor e da Isabela, e eu quero que marque você a vê vida esse dos meus papel. netos também. Lembrando assim, né, eu gostava muito de improvisar, eu sou um pouco criativo em algumas coisas, né? Eu sempre gostei de brincar com os meus filhos, sempre de uma forma criativa. Então, a gente ia às vezes num parquinho, pra você ter uma ideia, ia no parquinho, ficava na gangorra, o outro no gira-gira, e aí eles, tipo, perdiam o interesse, aí eu começava a fazer competição. Quem correr, der 3 voltas, quem conseguir subir no escorregador, escorregar, bater a mão aqui, vamos ver, eu cronometrava o tempo pra eles, e o vencedor, eu dava às vezes um presentinho, né, alguma coisinha pra eles. Então sempre teve isso, e um dia, eu lembro que na casa da minha sogra, na garagem dela, tinha um colchão que ela ia doar, um colchão de casal. E aquele dia foi a Isabela, a Carol, da Veri, e tinha mais umas 3 ou 4 crianças lá, não sei se a Mayra, tal. E aí, a Isabela falou assim pra uma das meninas, né, e eu ouvi isso aí, eu achei muito legal, fiquei até emocionada. Falou: "Você quer ver como meu pai, ele é legal? Eu vou falar pra ele inventar uma brincadeira. Você vai ver, você vai ver." E ela veio e falou: "Pai, inventa uma brincadeira." Eu falei: "É pra já." Aí eu deitei o colchão lá e falei: "Agora você tem que vir correndo, pular no colchão, tem que dar a volta no carro do vovô Décio aqui e tal, e vem correr e pular de novo e cair com as mãos pra cima." Então eu sempre inventava umas coisas doidas. E eles amavam. Então assim, não é o valor, né, comprar um videogame de última geração, não, tá ali. O que eles queriam era que eu estivesse presente. E graças a Deus me deu essa condição de ficar o mais presente possível. Então eu fiz de tudo por eles, a gente ia viajar, eu ficava brincando, pai, às vezes eu queria dormir às vezes um pouquinho. Pai, vamos brincar de esconde-esconde? Vamos. Vamos brincar de pega-pega? Vamos. Então assim, eu nunca tive essa questão de, não, papai tá cansado. Não, então sempre aproveitei. Então hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu tive muitos momentos com eles, né, que foram importantíssimos, muito mais do que se eu tivesse dado presentes caros e viagens maravilhosas, entendeu? E a importância para os pais que estão nos assistindo pegarem esses feedbacks, essas dicas de um homem de Deus, Sim. mas também de um pai que se dedicou à sua família, porque eu vejo, Gá, que
nas famílias de hoje tem grandes dificuldades nesses tempos contemporâneos por conta da tecnologia. Com certeza. Muitas das vezes os dois pais trabalham fora, têm rotinas puxadas, e para suprir essa carência das crianças que Coloca só os pais celular na mão da pessoa. um tablet. Pastor, até onde você vê que isso é prejudicial, até mesmo nos caminhos do Senhor para a criança? Ah, não tenho dúvida. Eu acho que isso rouba o tempo da família. Rouba o tempo da família. Hoje é um caminho sem volta a questão da internet, celular, tablet, enfim. Mas eu acho que dá para você restringir um pouquinho. A partir de tal horário, né? A gente vai parar, a gente vai conversar, vai orar, vai assistir um filme, vai brincar, vai bater um papo mesmo. Normalmente, se você tem um filho homem, né? Eu sempre tinha conversas de homem para homem, né? Filho, vem cá, de homem para homem, né? E a Isabela também, né? A gente colocava a Isabela até fala, né, que os castigos dela eram bem suaves, né? E eram mesmo. O Vitor era homem, então eu tinha que, na minha cabeça, formar um homem, um caráter de homem. Não, porque eu penso assim, isso eu levo pra vida. Eu quero dar um recado aqui pra você, que é homem. Mulher não gosta de homem mole. É verdade. Igreja não gosta de obreiro frouxo. Ah, tá frio, eu não sabe? Eu acho que você tem que estar inserido num grupo e você tem que se mostrar. Você é homem, a estrutura do homem ela é diferenciada da mulher, né? A força e tudo mais. A mulher tem seu papel importantíssimo, mas o homem eu acho que tem que demonstrar, porque de verdade, eu acho que, graças a Deus eu posso falar, nunca o meu filho me viu dizendo o seguinte: hoje eu não vou para a igreja porque eu tô cansado, porque eu tô com frio, porque tá muito quente, ou porque eu tô com febre, ou porque eu tô com dor. Eu sempre vinha para a igreja. Então, assim, o exemplo você tem que dar. O que vai ser seguido aí é cada um, né? Sim. Mas você tem que ser um exemplo, né? A sua mulher tem que ver em você uma pessoa firme, né? Não estou dizendo que você tem que morar na igreja, viver na igreja, não é isso, não é nada disso. Mas oportunidades que você tem de demonstrar a sua paternidade, o seu compromisso com Deus, você não pode abrir mão disso. Em nenhum momento. E o filho tá ali, ele tá olhando tudo, tá? Então, o Vitor, eu me lembro quando ele era bem novinho ainda, ele vinha pros ensaios, nem que tocava, não fazia nada, só vinha pros ensaios. Pai, me leva pra igreja, era 4 horas, né? 3h30 ele começava, pai, me leva pra igreja, vou chegar atrasado, eu tenho compromisso na igreja. Eu nunca falei, não, filho, hoje você não vai. Nunca desanimei ele, nunca trouxe ele aqui de uma forma atrasada, sempre 15:45 estava aqui, 10:45 estava aqui. Porque eu tinha que incentivar esse compromisso dele. O resultado tá aí, né? É um músico, ele é comprometido com Deus, com a obra de Deus. Então, assim, o exemplo eu dei. Se eles vão seguir daqui para frente, aí é cada um que sabe o que é melhor para si, né? Olha que legal. Talvez um lado aí do pastor Heraldo que você não conhecia, contando um pouco sobre a sua trajetória profissional e sobre aquela questão mais familiar dele, né? Que você provavelmente já ouviu ele contar em algumas pregações, mas agora com um pouquinho, com um bis, né? Um pouquinho a mais. E agora, muitas pessoas perguntaram, pastor, muitas pessoas querem saber. Meu Deus. E a Bia, ela mandou aqui, né? Eu quero complementar a pergunta da Bia. Ela perguntou como foi a sua reação quando te chamaram para pastorear a ICE. Mas eu quero complementar como foi esse processo. A gente parou lá na história, você começando a namorar com a Kelly e provavelmente, né, está aqui até hoje, vindo para a Igreja Cristã Evangélica. Como que foi desse período até o senhor assumir como pastor? Olha, é uma coisa impressionante, mas assim, todos os lugares que eu ia, cultos, vigílias, monte, às vezes até informalmente, assim, as pessoas falavam para mim, Deus tem um chamado pastoral na sua vida. Com visões, com revelações. Eu nunca fui guiado por revelação, nem por visão, não. Eu sempre fui guiado pela palavra, mas eu entendo que os dons, eles são complementares e são importantíssimos. Eles têm o seu lugar, o seu valor, e nós temos que prestar atenção nisso, né? Então, Deus sempre me falou na palavra. Eu via, uma vez me fizeram essa pergunta que eu vou falar agora. Como que você entende a Bíblia? E foi uma coisa interessante. Eu abri a Bíblia lá nas cartas de Paulo aos Coríntios, né? E eu comecei a ler, Paulo, apóstolo e tal. E eu comecei Deus me revelava uma mensagem ali, eu falando pra pessoa, olha, tá vendo aqui, ó? Eu posso pregar isso, se eu fosse pregar agora, eu falaria isso. Aleatoriamente, né? Então eu entendia que Deus tinha um chamado.
Claro, irmãos, não é que você super gênio, super poder, não, nada disso. Mas é um chamado, é a habilidade que Deus te dá. E Deus chama e capacita. E ele faz isso comigo. Ele me chamou e me capacitou. Me chamou e capacitou. Ele nunca me deixou na mão, em momento algum. Já fui pego de surpresa em igreja, cheguei lá, vem, Traz a mensagem. traz a mensagem. Várias vezes aconteceu. O Gabriel viu aqui uma vez, né? Nossa. Que eu comi bola na tabela aqui, Na escala. na escala, cheguei no dia, não tinha ninguém pra pregar e aquela quinta-feira sumiu da Nós tabela. cantamos 2 louvores. Foi o tempo que ele teve de ler Preparar a preparar a mensagem. mensagem. E assim, então assim, é claro, isso não te capacita a você fazer dessa forma, não. Numa necessidade, numa coisa bem esporádica, Deus pode te chamar para uma missão na hora ali e pronto, ele vai colocar a palavra na sua boca, vai te capacitar, então, basicamente isso. E o processo para você se tornar pastor aqui na Igreja Cristã Evangélica, como Então, que foi? Esse chamado eu já tinha, né? Eu já tinha essa idealização. Dizer para você que eu sempre desejei isso, não. Nunca desejei nada na igreja. Eu estou falando de coração. Nunca desejei cargo algum. A minha oração sempre foi: Deus, tudo que vier na minha mão, a minha mão para fazer, eu devo fazer. Porque na sepultura para onde eu vou não há obra, não há ciência, não há indústria, não há oportunidade. Então, o que Deus colocar na minha mão, eu vou fazer. Esse foi meu lema. E começaram a vir todas essas coisas e quando vinha, eu ia buscar na palavra. E a palavra confirmava. E depois vinham as revelações, as visões, os irmãos falando e confirmando, né? De uma forma muito única, muito peculiar, muito bíblica, muito específica. Então não tinha como dizer que não era Deus usando, não tinha como. Então, algumas vezes eu era evangelista, fiquei evangelista por 9 anos, né? Na Igreja Cristã Evangélica. E sempre o pastor Décio falando: olha, logo a gente separa você a pastorado e tal, né? Eu falava: pastor Décio, por enquanto não, deixa eu tranquilo, o título para mim não vai mudar. O que eu faço hoje, eu faço como se eu fosse um pastor. Então, deixa eu tranquilo aqui. E aí, só que vai chegando uma hora que você vai sentindo de Deus Deus vai moldando o seu coração e aquele convite, ele já não é mais recusável. Você fala: não posso, agora acho que é a hora. E isso o Espírito Santo vai testificando com você, né? Então nunca quis, de falar: não, nunca quis, mas o Senhor, que era pra fazer. Tanto é que vocês veem aí, vocês brincam, né? Vai fazer festa do sorvete, não sei o que, eu tô lá servindo. Acabou, eu tô lá varrendo, acabou o churrasco, eu vou lá lavar o quintal. Então assim, não tem o menor problema com isso. Hambúrguer, nosso caixa oficial ficou lá, o pessoal ouvindo: pastor, vamos trocar aqui. Ele: não, relaxa, eu fico. Na hora que eu vi o pastor Heraldo, já tava com o boné, a caneta pra trás, anotando tudo. Então não tem o menor problema, porque pra mim, no meu entendimento, Bíblia é servir. Seja aonde for, mas quando for fazer, faça com amor, com excelência e com dedicação. Seja vai ficar na porta, venha trajado como a equipe determina. Vai ministrar, venha trajado como a equipe determina. Ensaie como deve ensaiar. Se tem que ouvir as músicas antes, não vem aqui desordenadamente. Não tive tempo de ouvir. Claro, pode acontecer, não estou dizendo isso. Mas se você teve tempo e negligenciou, sabe, eu não acho que é o melhor para Deus, né? Tudo que a gente faz aqui é o melhor para Deus, em tudo. Na estrutura, na escolha do material, na escolha da mensagem, na escolha das músicas, no traje, para ficar de uma forma mais harmoniosa, nas luzes agora, que é uma conquista recente nossa, mas que a gente tem visto uma comodidade, um conforto. Sim. A fumacinha, né? Não é a fumaça do segundo templo. E as pessoas muitas vezes podem olhar para isso: a fumaça não é um show, isso aqui não é gelo seco. É água. É um vaporzinho. Então, para que as luzes tenham efeito, né? Precisa dessa fumacinha só. Para quê? Para que fique uma coisa mais agradável, mais bonita. O Espírito Santo vai se restringir a isso? De forma nenhuma. Se eu vier com uma camisa aqui de bolinha, listadinha e fluorescente, o Espírito Santo vai deixar de agir? Jamais. Mas para que haja uma harmonia, porque tudo para Deus tem que ser pensado. O melhor. Fazendo o melhor, todo mundo ganha. E o que está aqui fazendo, o que o grupo determina,
de alguma maneira, está servindo a igreja. Sim. Então, o dom que Deus te deu é para servir a igreja. O dom que Deus nos dá não é para nós mesmos, é bíblico, né? O dom que Deus nos dá é para servir o corpo. E é algo muito nítido aqui na ICE, a partir do momento que você entra, a entrega de todos os ministérios. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu visitei aqui pela primeira vez, a maneira que você é recepcionado, o culto, a harmonia, você se sente parte, é uma família. E algo muito importante que sempre foi falado aqui é que não existe ministério maior ou menor do que o outro. Forma E nenhuma. é sempre importante o ministério que você que está nos acompanhando, exerce na sua igreja. Ah, mas eu só vou ser reconhecido quando eu estiver lá na frente ou na palavra. Meu, você dando um boa noite, recebendo a pessoa com carinho, com excelência, desde que seja para o Senhor, vai ter o mesmo E efeito. eu acho que o grande ponto é essa palavra, excelência. Ela sempre esteve presente no episódio do Pastor Décio. Quem acompanhou, quem assistiu, se você não assistiu, tá disponível para você poder assistir. Mas naquele episódio o Pastor Décio ele falou muito sobre, desde o momento que ele entrou aqui, como a igreja ela sempre foi uma igreja organizada. Você viu o nível da pasta a pastinha que ele trouxe, nível de conservação. Então você vê a entrega e a excelência nos bastidores, o tanto de atividades necessárias para um culto acontecer, quanto os ministérios e quantas pessoas envolvidas. A gente estava fazendo uma conta em casa esses dias. Quantas pessoas você acha que hoje são necessárias para realizar um culto aqui na igreja, servindo? Você tem uma ideia? Eu acho que pelo menos 50 pessoas. Isso aí. Exato. 50 pessoas hoje para um culto acontecer. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas e não é algo de hoje. Embora hoje, acho que assim, tem muito se falado sobre isso e tá muito nítido. E as pessoas, só de entrarem aqui, elas conseguem sentir essa questão da excelência. E aí é como se fosse um trem-bala, né? Sim. Ou eu entro no trem e vou junto, ou sou atropelado, verdade. porque é isso, é algo que tá movendo a igreja. Mas você vê como tá enraizado na cultura dessa igreja desde sempre, essa questão de servir com excelência. Eu quero dar um exemplo muito claro sobre isso aí. Nas apresentações das crianças que nascem, filhos dos irmãos que vinham apresentar, nós fazemos oração e tudo mais. Hoje nós temos a foto do bebê com a data de nascimento lá no telão. A família que vem, olha o conforto que ela olha, vê a criança, vê o neto, vê o sobrinho ali. Sabe que coisa bacana. E aí hoje nós temos a preocupação de dar uma bibliazinha para a criança. Ali vai uma etiquetinha com uma bênção de Deus, primeira dedicatória. É a primeira Bíblia da criança. Certificado. Um certificado de apresentação. Olha que cuidado. No tempo, antigamente nós fazíamos isso? Não fazíamos, mas era válido? Claro que era. Era maravilhoso vir apresentar. Só que hoje você tem esses recursos para fazer. Então por que não utilizar? Então quando hoje você recebe um membro na igreja e ele vai ser membrado na ceia, ele fica em pé, ele recebe uma sacolinha com um chocolatinho, um bannerzinho ali da igreja, um flyerzinho. Poxa, que coisa bacana. Se isso não tiver, vai mudar? Talvez não, mas talvez mude. Porque a pessoa fala, olha o carinho com que eu fui tratado. Olha que amor que a igreja tem. O zelo de ter comprado e montado. E tem pessoas que compraram, tem pessoas que montaram, tem pessoas que entregaram. Olha só, já tem 3 equipes aí num simples ato. Exato. O certificado, né? Tem alguém que fez o certificado, que imprimiu. Tem alguém que já, lá da mídia, que já colocou ali Preparou a foto. a arte, Tem alguém que já foto. pediu a foto da criança. Então, assim, Um diácono que já tá aqui gente, preparado para falar que isso sabendo aí- o momento do culto que vai ser É. entregue para estar aqui, Não o irmão dá tem. foto para poder É. tirar a Quando a foto. pessoa chega como visitante, eles identificam com a pulseirinha pro obreiro no final do culto identificar e entregar a lembrança. entregar a lembrancinha. E aí eu acho Então, que é muito aquela pregação que o pastor Heraldo ele trouxe, uma das últimas pregações dele, que foi a cena dos próximos capítulos, né? Que ele trouxe aquele ponto de Judas. Às vezes as pessoas elas podem olhar e falar assim, nossa, esse nardo puro aqui, essa iluminação, essas coisas. que Nossa, desperdício. que desperdício, você poderia estar ajudando as pessoas. E aí Jesus ele vai... Foi exatamente o que Jesus falou. Poderia se ajudar os pobres. Mas falou assim, espera um pouquinho. Mas isso aqui é para mim. E a nossa identidade é isso. Tudo aqui é para Deus. Né? E Deus não Tudo quer o reverte. melhor, ele quer tudo. Tudo reverte para a igreja. Tudo aqui reverte para a igreja. Ah, vai pôr ar-condicionado? É para a igreja, é para o visitante, é para pregar o evangelho com a pessoa que está aqui, ela está no ar-condicionado. Calor que está fazendo esses dias aí, 33, 34 graus. A pessoa chega num lugar que está abafado, ela quer ir embora, ela quer, entendeu? Um holofote na cara dela. Não, aqui ela está numa iluminação tranquila, tudo já bem pensado, né?
Para quem ainda não sabe, né, essa questão da iluminação, a equipe que montou são irmãos cristãos, né? E eles têm todo um estudo para fazer isso aqui. Isso não foi feito porque é legal. Não, é todo um estudo comportamental para que as pessoas se sintam à vontade, se sintam num ambiente agradável. E aqui sim, aí tendo uma boa palavra, um bom louvor. Inclusive, eles deram treinamento, né? Todo pautado em versículos. Se você não sabe, toda a liderança passou por esse treinamento para estar na mesma visão da igreja, porque a nossa igreja ela é muito comunitária. Tudo que a gente vai fazer, a gente fala com os irmãos, pede opinião e tudo mais da liderança, né? Para que a gente possa também estar no caminho certo, né? Para não errar o menos possível, vamos dizer assim. Sim. E é muito nítido essa questão da excelência. Eu gostaria de agradecer, porque eu acredito muito, né? Eu tenho muito referências na minha vida, você é uma delas, e é muito bom para a igreja ter referências que têm esse pensamento de excelência, porque é uma coisa que você vê que parte aqui da igreja, mas que eu acabo levando para minha vida. No meu trabalho, eu quero fazer tudo com excelência. E a gente acaba tendo esse feedback da sua chefe, o seu chefe chegar para você e falar assim: meu, tudo isso aqui foi maravilhoso, mas olha, eu percebi uma entrega a mais da sua parte. Porque todas as coisas que eu fizer na minha vida, eu tô fazendo primeiramente para Deus. Ele me colocou ali no meu trabalho, ele me colocou ali na minha família, então eu vou cuidar tudo isso com excelência. E a gente tá vivendo esse momento agora na igreja e me vem na cabeça, se agora a gente tá assim, vivendo cultos, um culto melhor que o outro, uma experiência melhor que a outra, em nome de Jesus, o acampamento desse ano vai ser melhor do que o do ano passado, e o do ano que vem melhor do que esse, sempre é, porque a gente tá nessa procura de sempre melhorar. Mas e pro pastor? Qual é a sua visão da igreja daqui para frente? Como o senhor imagina a igreja cristã evangélica no próximo ano? Não vamos nem ir muito além, nos 10, 5 anos daqui, mas como o senhor imagina a igreja cristã evangélica agora, em 2025? Como eu vejo a igreja? Eu não sei se pela fé ou se pelo trabalho, ou se ambos. Pelo trabalho que a igreja está fazendo, e a equipe da igreja cristã evangélica é ímpar, não tem igual. Pode ser que tenha, né? Mas para nós aqui ela é fantástica. Eu vejo uma igreja cheia de pessoas sedentas e saciadas posteriormente. Elas vão entrar sedentas aqui, vão ser saciadas, vão ser tratadas, vão ficar, vão reproduzir e vão trazer outras pessoas. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Amém. Essa é a minha expectativa quanto à igreja esse ano ainda. Ainda mais com todos os trabalhos que a gente já está fazendo. E ainda está criando outros trabalhos. Tudo para o reino crescer. Então eu acredito que o culto de manhã vai ser um divisor de águas, mas eu tenho certeza que em breve nós estaremos fazendo 2 cultos, um de manhã e um de noite. Amém. Com 2 equipes muito próximas em qualidade, tanto na pregação quanto na recepção e tudo mais. Amém. Eu tenho certeza, nós temos potencial para isso, vai depender agora do nosso trabalho e da operação do Espírito Santo, né? Se deixarmos ele agir, com certeza vai ser bênção total. Com certeza. E um trabalho feito com excelência não tem como dar erro, e justificativa disso é a movimentação que tem acontecido nos jovens. O Gá, aqui como líder dos jovens, tem visto de alguns anos para cá, cara, com essa entrega, esse envolvimento dos jovens, e parte disso pela referência que ele tem nos próprios líderes, o quanto que as pessoas têm se motivado a estar participando, estar se engajando, porque às vezes a pessoa, que ministério eu me identifico, será que é naquele ou não? Mas é importante ela ter essa experiência e ver onde Deus tem um chamado para ela, e parte disso é a multiplicação que tem acontecido, e eu acredito que até casa que o pastor disse, esse crescimento vai ser algo orgânico, natural. Com certeza, com certeza. A gente já vê isso hoje, toda ceia tem gente sendo apresentada. Sim, há mais de um ano. Batismo. Há mais de um ano. Já tem gente na fila de batismo para ser batizado. Então assim, eu acredito que o caminho é esse, né? Temos muitas coisas para melhorar? Claro. Sempre dá pra melhorar, meu né? Deus, a gente tem que sempre se achar imperfeito, incapaz, né? E não se achar que, não, agora tá bom. Não, nunca achar que tá bom. Nada é tão bom que não possa melhorar. Porque nós temos um Deus que é excelente, né? Em realizar obras, em fazer mudanças, transformações.
né? Até eu quero usar o exemplo aqui da fumacinha, né? Sim. Tem gente que trabalha só para soltar lá a fumacinha, né? E quando você menospreza isso, você menospreza o trabalho de alguém. Sim. Uma pessoa que está fazendo com tanto amor. Ainda que o trabalho fique imperfeito, se houver, porventura, algumas falhas na música, alguns erros da pessoa que canta, da pessoa que toca, jamais pode menosprezar. Porque são pessoas levantadas por Deus que estão trabalhando, né? Então é muito simples sentar e falar, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Claro, se for para melhorar, Daniel, poxa, pentei o cabelo do outro lado que eu acho que vai ter um resultado melhor. Se tiver, pentei, se não, não pentei. Mas sempre uma crítica para acrescentar. Com certeza. Bom, falamos já sobre vários assuntos, mas não tem como, a gente tá aqui com um pastor, né, um pastor que até o pastor Décio comentou aqui no último episódio também, é um pastor que cada vez mais tem assumido mais responsabilidades, tem ministrado aqui para liderança, então nós temos encontros quase que, quando não mensais, mês sim, mês não, com os líderes para estar alinhando essa questão, dando um feedback, que é super importante. Então, assim, não tem como muitas dessas perguntas não serem focadas na sua vida pastoral. Então, o Andrei, ele perguntou aqui para o pastor, do seu ponto de vista como pastor, quais seriam os pilares para uma vida cristocêntrica? Obediência, temor e muito suor. Eu acredito que esses pilares já são suficientes para manter um cristão no caminho da salvação. Mantê-lo. Não ficar com ele por um tempo, mas mantê-lo ali. Excelente pergunta do André. Abraço, André, que está nos acompanhando. Os jovens em peso aqui. Não, né? os jovens estão bombardeando de perguntas. Nosso master leader de jovens aqui não tem como, né? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Mais uma da Tati. Qual conselho você daria para alguém que sente o chamado para o ministério pastoral, mesmo sendo jovem? Isso é importantíssimo. Primeiro, se projetar, se mostrar no bom sentido. Pastor, olha, tô aqui e um grande ministério se começa com pequenas atitudes, né? Pequenas experiências que vão se tornando grandes. Então, por exemplo, e é notório quando você sabe que alguém tem o chamado pastoral e também da palavra, né? Não necessariamente o pastor prega, mas na nossa cultura parece que é meio que obrigatório o pastor pregar, né? Mas o pregador e o pastor é o tino, é o chamado, e a liderança tem que estar atento a isso. Para isso, a pessoa tem que chegar até nós. É difícil você ficar caçando talentos, né? Nós não temos tempo para isso. Todo mundo trabalha, tem o seu ministério é bem restrito, né? Os horários. Então não dá para você chegar, pastor, eu tenho pensado, eu estou querendo pregar, tal. Então a gente vai dando pequenas oportunidades para que a pessoa possa mostrar realmente o talento que tem, o chamado ou não, para a gente também redirecionar ele para uma outra área, para ele ser bastante útil na igreja. E, cara, o pessoal tem mandado mais pergunta, ou como tá bem dinâmica a conversa, a gente já poderia partir para os bate-prontos? A gente tem uma outra pergunta aqui, que é: qual foi o seu maior desafio, e talvez continue sendo, na sua vida pastoral? Isso é boa. Meu maior desafio é poder cuidar bem de cada ovelha. Nós não temos a ideia aqui de ficar procriando igrejas, né? Diversas unidades e tal. Nós temos aqui 10 unidades, 15 igrejas. O que nós queremos é ter uma igreja firme, fundamentada, e poder cuidar de cada uma das pessoas que estão aqui. Fiquei até chateado, né? No domingo, 2 pessoas quiseram conversar comigo depois do culto, só deu tempo de atender uma. A outra eu tive que atender na segunda-feira, depois por mensagem e tudo mais. Mas isso, a gente fica um pouco frustrado, né? Sim. A pessoa quer falar com você, quer ter aquela conversa, aquela oração pessoal, e às vezes a gente não tem tempo para isso. Mas a gente faz o que pode e Deus tem honrado até aqui a nossa maneira de agir. Amém. Muito bom. Muito bom. Resposta muito profunda. As respostas, uma melhor do que a outra. Se eu fosse os jovens, já estaria ali anotando todas. Certeza que eles estão com o depois. caderninho. Que bom que fica gravado, que dá para acompanhar ali, né? Bom, então agora a gente está partindo aí já para o nosso final.
E uma dinâmica que nós fizemos aqui com o Pastor Décio, nós também queremos fazer com você, são algumas perguntas assim de bate-pronto. É um momento meio ping-pong ali, que a gente joga uma pergunta e você já responde assim de primeira. Quer fazer uma delas, Dani? Eu quero fazer a primeira. Então vai lá. Pastor, qual é o seu versículo favorito da Bíblia? Salmo 46, versículo 1. Eu acho fantástico, eu acho que é um versículo de segurança. Gosto também muito do Salmo 1, né? Aquele que teme ao Senhor, tem as suas raízes, né, plantadas junto ao ribeiro, né, medita na lei do Senhor. Mas o Salmo 46 ainda está em primeiro lugar aí na minha lista. Boa escolha. Boa escolha. Tá Salmos, né? Não tem erro. O Davizinho lá mandava muito. Vamos lá. Seu louvor favorito, pastor? Ferrolho. Ferrolho. Esse não pode faltar. Acho que é o louvor Ferrolho, favorito né? da igreja, na verdade. Por mim, deveria ser uma obrigatoriedade cantar Ferrolho todo culto. Porque na verdade, o Ferrolho é uma oração. É uma entrega, né? Não é só um louvor. Então, é uma oração com entrega e louvor junto, é uma coisa fantástica. Para mim, eu consigo me desprender, eu consigo esquecer de tudo e focar nesse louvor. Um louvor maravilhoso. Tremendo, mesmo. maravilhoso. Pastor Heraldo, uma referência para você. Pastor Décio. Pastor Décio. Pastor Décio pela idade que ele tem e o comprometimento que ele tem, pelo cuidado que ele tem com a igreja. O Gabriel sabe, né? Ele freia aqui, freia ali, mas um cuidado para levar o nome da igreja com dignidade como tem sido nesses 47 anos, né? A igreja cristã evangélica, ela é respeitada na nossa região e demais lugares porque nós somos tidos como uma igreja organizada. Tem, faz. Não tem, vai orar a Deus para Deus preparar o recurso. Recurso na mão, a igreja promove as obras. Se não tiver, a gente para tudo, porque o pastor Décio nos ensinou assim, né? E o Márcio é discípulo, eu sou discípulo, Marcos, enfim, Eduardo agora, e esses pastores que estão chegando, Sidney, José Carlos, pastor Jefferson, né? E muitos outros que chegarão aí para agregar no nosso ministério. Bom, muito boas respostas. Não teve Resposta, Agora essa daqui eu tô ansioso para ver a resposta dele também. Qual que é, galera? Se você estivesse frente a frente com Jesus e pudesse perguntar algo para ele, o que você perguntaria? O que eu perguntaria? Para Jesus. Nossa, de verdade? Profunda. O que o Senhor viu em mim para derramar o seu sangue para pagar o preço? Para me ter ao seu lado. O que é que o Senhor viu em mim? Isso eu perguntaria para ele, facilmente. Caramba. Pastor, eu queria perguntar um sonho que ainda não foi realizado. Um sonho? Me dedicar mais tempo na igreja. É um sonho que eu tenho. Hoje, colocando no projeto, é difícil ou quase impossível. Mas eu gostaria de me dedicar. Não receber da igreja, quero trabalhar. Não, dedicar mais tempo. Eu vou vir aqui todo dia, das 10 a meio-dia, para atender qualquer pessoa que tenha problemas, que queira orar, que queira conversar, que queira aconselhamento, estudar mais, enfim, ter um tempo a mais para a igreja. É meu sonho. Se dedicar mais ainda na obra. Muito mais do tanto que a gente já vê ele se dedicando, né? Quem é Jesus para você? Jesus é tudo, é minha salvação, minha libertação, meu perdoador, a minha rocha, meu lugar seguro, meu esconderijo, é em quem eu confio, é aquele que me tirou do charco do pecado, me trouxe para a sua luz. Jesus é tudo, ele é tudo, e na pessoa do Espírito Santo que continua essa obra, né? Que não me deixa vacilar, que não me deixa cair. É isso, é tudo para mim. Agora, uma que eu queria perguntar, eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, olhando para a câmera. O que o senhor falaria? O que o senhor traria de mensagem agora? Olha, teria muitas coisas para falar, né? Mas se eu tivesse um conselho para te dar, é o seguinte: seja firme, seja constante, não desvie o seu olhar do caminho, porque perecer no caminho não é opção para aquele que já conhece a palavra de Deus. Ficar à beira do caminho não é opção para você, nem para mim e para ninguém que já experimentou esse poder libertador, curador
e de uma transformação que só Ele, e eu falo com todas as letras e com todo o meu empenho, só Ele pode transformar o homem como Jesus transforma. Não tem outro tipo de alternativa a não ser Cristo. Ele é o único, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, trilhar esse caminho é a nossa única opção. E eu aconselho que você permaneça nele, porque certamente haverá recompensa, porque não há nenhuma obra sem recompensa para Deus. Grande abraço. Glória a Deus, glória a Deus. Que encerramento, É difícil que falar podcast. um pouco emocionado. Eu aqui. acho que com certeza a gente precisa de uma parte 2, uma parte 3. Pastor vai estar aqui no episódio do acampamento, não tem como esse ele já não tá estar, registrado. tem que estar aqui. E pastor, eu queria te agradecer, obrigado de verdade pelo nosso bate-papo. Foi uma honra, pelo menos para mim, poder estar aqui sentado nessa mesa, né, partilhando aqui desse bate-papo, podendo fazer muitas dessas perguntas, representando aqui muitas perguntas da nossa igreja, dos nossos jovens. Foi um momento assim maravilhoso. E para você, Dani? Cara, é uma troca assim que a gente fica tocado no coração, por mais que a gente conheça o pastor Heraldo, conhecer um pouco mais da sua trajetória, um pouco mais da sua caminhada, edifica não só a nossa vida, mas todo mundo que está nos acompanhando. Sim. E eu agradeço todo mundo que acompanhou até aqui. Continue compartilhando, comentando, deixando sugestões e vai ter muito mais programações e esperamos o pastor para uma próxima, porque com certeza. Esse tempo não foi suficiente ainda para todo o conhecimento e história que o pastor tem. Imagina quantas outras pessoas que a gente tem aqui na igreja, quantas histórias, quantos testemunhos, e exatamente essa é a ideia do nosso programa aqui, do nosso podcast, que é conhecer um pouco mais. Às vezes a gente, olha isso, o pastor da nossa igreja e quantas histórias foram faladas aqui, que muita gente talvez não fazia ideia. Sim. Então, eu tenho certeza que você que está assistindo a gente, você também tem algo a trazer aqui, compartilhar com a nossa igreja. Então, deixa aí nos comentários se você gostaria de participar, se você tem alguma sugestão de um convidado especial aqui mesmo da nossa igreja ou algum convidado de fora, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Não se esqueça de seguir a nossa igreja nas redes sociais, @igrejaice, de entrar no grupo do Ice Recados para ficar por dentro ou através do nosso aplicativo Igreja Ice também. E é isso, é assim que a gente encerra o nosso episódio. Nos vemos na próxima e mais uma vez, muito obrigado, pastor Heraldo. Eu que agradeço aí pelo convite, é um grande prazer poder compartilhar nossas experiências e quero saber a experiência de outros irmãos também, para nós conhecermos um pouco mais também. Com certeza. Então, até mais, pessoal. Falou, Nos vemos pessoal. no próximo episódio aqui Obrigado. do Ice Talks. Deus abençoe.